Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trouxe uma aula maravilhosa para vocês, o tutorial da bolsa Clarice, gente. Olha para vocês verem que linda, uma bolsa cheia de detalhes, pessoal. Olha para vocês verem, com duas alças de mão, essa trama lindíssima e super econômica, pessoal. Eu utilizei menos de 500 gramas do fio da Arteseu, menos de um rolinho, tá? E esse passo a passo tá super detalhado, além da trama lindíssima. Ensinei tudo para vocês, desde colocar o zíper, a estruturação, o forro, tá, pessoal? E ela ficou uma bolsa lindíssima. Inclusive, ela ficou com um tamanho ótimo, pessoal. Ela ficou com 16 centímetros de altura. Ficou aqui com 13 centímetros de largura e também 24 centímetros de comprimento, tá, pessoal? E eu ensino todo o passo a passo para vocês, tanto para aumentar quanto para diminuir, tá certo? Caso você tenha alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo, tá? E se você já gostou desse modelo, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo um coraçãozinho verde para mim saber que você gostou desse modelo. Gente, ficou um passo a passo bem detalhado, inclusive eu ia postar essa aula na quinta-feira, tive que fazer um exame, ia postar ontem na sexta-feira, só que eu vi que tinha um detalhe que eu precisava arrumar, que inclusive eu mostro para vocês no tutorial. Então resolvi postar para vocês hoje, tá bom? Não é o dia de postar, mas eu não poderia deixar de postar essa bolsa lindíssima. Então, pessoal, queria mostrar para vocês aqui o quanto que sobrou de fio, ó. Sobrou bastante ainda. Então, como falei para vocês, esse daqui é o fio da Arteseu. Lembrando que eu vou deixar o cupomzinho de desconto para vocês comprarem o fio de vocês com desconto lá no site, tá? 10% de desconto. A cor é a cor petróleo, pessoal. O fio é um fio de 3 milímetros e, como mencionei, é um rolinho de 500 gramas. E esse fio aqui é 100% poliéster e ainda sobrou fio, pessoal. Vai dar para fazer um mimo aí para sua cliente, eu tenho certeza que ela vai amar. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique comigo no canal Na Tem Crochê. Já deixa o seu like nesse tutorial, se inscreve, não esquece de se inscrever, por favor, gente. Tem muita gente que assiste os tutoriais por aqui, mas ainda não são inscritos. Então, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para o YouTube sempre te notificar quando tiver tutorial novo por aqui. E se aparecer a opção para vocês, não esqueçam de hypar esse vídeo, que ajuda muito a entregar esse vídeo para outras crocheteiras. Inclusive, se você gostou desse tutorial, não esquece também de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de crocheteiras para suas amigas também produzirem a bolsa Clarice, gente, para vocês verem que ficou lindíssima. E é um tutorial 100% gratuito, tá, pessoal? Mas caso vocês queiram apoiar o canal, vocês podem se tornar membros aqui do Clube Fio a Fio. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai assinar ou o Clube Fio a Fio ou o Clube Fio a Fio Premium. Um, você vai ter acesso a uma aula inédita por mês e o outro você vai ter acesso a 2 aulas inéditas por mês, tanto versão destro quanto versão canhoto nas duas opções e também já as aulas que já temos disponíveis lá, tá bom? Mas caso você não possa, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando, comentando aqui embaixo um coraçãozinho de onde você está falando. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais fazer tutoriais gratuitos para vocês, tá bom? Lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, vai ter disponível a versão canhoto, ou caso você esteja procurando ou a versão destro ou a versão canhoto, é só dar uma olhadinha aqui na descrição, tá bom? Então, bora para a aula. E o fio que vamos utilizar hoje, pessoal, vai ser o fio da Arteseu, um fio náutico. Esse daqui é na cor petróleo. Ele tem 3 milímetros, o rolinho tem 500 gramas e esse daqui é o 100% poliéster, tá, gente? Olha para vocês verem que linda essa cor. Um fio que tem um rendimento muito bacana, tá, pessoal? Ele é lindíssimo. E lembrando, para quem acompanha aqui mais tempo, vocês têm cupom de desconto para fazer a compra no site, tá? É só utilizar o cupom NA10 para ter esses 10% de desconto somente no site, tá? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui no carrinho a opção para vocês comprarem na Shopee, que eles também têm loja na Shopee, tá certo?
E vamos para os restantes dos materiais que vamos utilizar na nossa aula de hoje, pessoal. Já quero falar aqui para vocês, gente, que se caso você não quiser utilizar tudo isso de ferragem, você não precisa, tá? Eu só queria trazer uma aula bem detalhada para vocês, porque eu sei que vocês gostam bastante, tá certo? Mas primeiro vamos começar aqui pela agulha que eu vou utilizar, que vai ser a agulha número 4, para trabalhar com o meu fio da Arteseu, tá? A gente vai usar um fio de 3 milímetros, então eu vou utilizar a agulha número 4 para trabalhar com ele, tá certo? E agora vamos para as ferragens, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, aqui tem algumas opções que são opcionais, né? Que você pode colocar na sua bolsa ou não. E uma delas é esse suporte aqui de alça, pessoal, que eu vou colocar na minha bolsa para as alças de mão, tá? Então, a gente vai colocar isso daqui na bolsa, tá? Esse daqui a gente vai colocar na bolsa. Eu vou colocar uma argola articulada aqui para colocar a alça. E logo na sequência, este copinho para depois colocar a alça de crochê. Então, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo que ela fica bem detalhada e bem luxuosa, tá? Mas, caso você não queira utilizar, digamos, só essa parte, você pode colocar simplesmente a argola articulada com o copinho. Ou se você não quiser colocar o copinho, você pode fazer somente a alça em crochê e colocar a argola articulada, tá? Aqui, pessoal, eu tenho 4 disponíveis desse, tá? Que é pra colocar 2 na frente e 2 atrás, mas provavelmente eu vou utilizar mais 2 pra colocar nas laterais, porque eu vou colocar uma alça de corrente, tá? Então, eu vou utilizar 6 desses, mas lembrando, mais uma vez, é opcional, se você quiser utilizar, tudo bem, se você não quiser, não tem problema também. Então, também vou utilizar aqui 4 das argolas articuladas para fazer as alças de mão e 4 copinhos desses daqui, porta-da-céu, para colocar nas pontas das alças, tá? Lembrando que esses materiais aqui em ferragem estão todos na descrição ou aqui na sacolinha aqui no cantinho, tá? Então, tem uma sacolinha bem aqui no cantinho, onde estão os links desses acessórios. Então, enquanto eu tô falando aqui pra vocês, já clica na sacolinha e coloca no carrinho, porque o vídeo não vai parar, você vai continuar assistindo, ele vai ficar pequenininho, mas você vai conseguir colocar no carrinho esses produtos para na sua próxima compra, para aproveitar o cupom de frete grátis, você comprar tudo junto, tá? Então, já coloca na sacolinha para você não esquecer depois, ok? Então, são essas as ferragens. Lembrando, perdão, que esses daqui eu vou utilizar 6, mas os outros eu vou utilizar somente 4, tá? 2 vão ser somente para colocar a alça em corrente nas laterais, né? Para deixar uma alça mais longa, caso a cliente queira usar uma alça mais comprida, tá certo? Vou utilizar também aqui o zíper, tá? Esse aqui é um zíper de metal e também já tem o cursor dele aqui, pra gente pôr na nossa bolsa. Caso você não queira colocar zíper, você pode colocar o botãozinho imantado. Vou colocar aqui a minha etiqueta personalizada, que eu comprei na Shopee, tá, pessoal? Essa daqui é a minha etiqueta retangular, ela tem 35 por 15 milímetros, tá certo? Então, no link que eu vou deixar pra vocês aqui do modelo retangular, tem 2 tamanhos. Esse daqui é o maior, tá? Também vou deixar a opção pra vocês triangular e a redondinha para vocês conferirem, tá? Todas lindíssimas, já vem com a travinha, né, para vocês verem. Super resistente, tá? E lindíssima, tá? Também vai estar na sacolinha. Vou utilizar aqui também tela plástica pra gente estruturar a nossa bolsa. Vou deixar pra vocês também na sacolinha. Vem um pedação bem grandão pra vocês poderem trabalhar várias e várias vezes. Então, você compra uma vez e usa muitas vezes. Eu não sei quantas bolsas eu já estruturei com essa tela aqui, tá? Porque agora que tá acabando, já pedi outra pra chegar pra não ficar sem. Porque eu, particularmente, não usava muito ela, mas agora eu estou utilizando bastante, estou gostando muito, tá, gente? Ela estrutura bem a bolsa. Então, a gente vai utilizar tela plástica. E como a gente vai utilizar tela plástica, a gente precisa fazer um forrinho interno. E eu vou utilizar o Tricoline, que eu também comprei na Shopee. E vou deixar o link pra vocês aqui nessa colinha também, tá? Vou utilizar também alfinetes para a gente posicionar todos os itens na nossa bolsa para facilitar, né? Tanto o zíper quanto o forro. Vamos precisar também de fita métrica, linha e agulha para costura, marcadores e o isqueiro para a gente fazer o arremate da nossa bolsa, tá bom? Então, bora para a aula. Pessoal,
olhando aí, revisando certinho, eu acabei vendo que eu tava esquecendo de mostrar duas coisas pra vocês, que vai ser a alça de corrente, tá? Essa aqui é uma alça com 1 metro, também vou deixar o link pra vocês na sacolinha, tá bom? Ela já vem com as argolas articuláveis, tá? Essa daqui é a segunda opção de alça, lembrando que caso você não queira, não precisa pôr, tá? Pode deixar somente as duas alcinhas de mão. E aqui também vou utilizar 2 terminais pra zíper, pessoal, ó. Ele vem assim, pra gente colocar nas pontinhas do zíper, perdão. E vem aqui o buraquinho dos parafusos, que já vem também os parafusinhos pra gente colocar nesse terminalzinho aqui, tá? Além dele travar muito bem o zíper, vai dar mais um detalhezinho pra nossa bolsa. E agora sim, bora pra aula! Então, vamos lá, pessoal, pro nosso trabalho, tá? Gente, quero mostrar pra vocês esse enrolador maravilhoso lá da Matilda, pessoal. Olha pra vocês verem que lindo. Vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Ele é um enrolador com madeira nobre, pessoal. Maravilhoso. Não fica pulando o fio, gente. E é bem tranquilo trabalhar com ele. Simplesmente estou apaixonada. Lembrando que eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Eu gostei muito porque a gente pode utilizar em cima da mesa e facilita muito, tá? Na hora da gente trabalhar. Então, vamos lá. Pra começar, pessoal, a gente vai começar a trabalhar a nossa bolsa. E pra nossa trama dar certo, eu preciso de números pares de correntinhas, tá certo? E eu vou fazer aqui um total de 62 correntinhas. Faço a laçada inicial. E a partir de agora, eu vou fazer as 62. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pessoal, fiz aqui as minhas 62 correntes, tá? Não vou medir pra vocês por enquanto, porque ela fica bem elástica. Então, já vou medir já, porque às vezes vocês têm dúvidas, né? Só que essas medidas aqui são relativas, porque, ó, eu olhando aqui, se eu esticar, ela vai ficar maior, né? Então, eu vou medir aqui sem esticar. Então, meu cordão aqui ficou mais ou menos com 38 centímetros, tá certo? Mas depois que eu subir algumas carreiras, eu já vou mostrar pra vocês novamente, tá? Não vamos trabalhar aqui do lado direito, vou trabalhar do lado avesso. Pulo aqui a primeira alcinha, venho na segunda e vou fazer um ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Venho na próxima alcinha, laço, mais um ponto baixo. Ó, então, a parte das alcinhas vão ficar aqui embaixo do mesmo jeito, tá? Então, a gente só pega essa alcinha, porque depois a gente vai utilizar elas pra trabalhar, tá bom? E eu vou fazer aqui um ponto para cada pontinho de base até chegar ali no finalzinho da minha carreira. E eu vou ficar aqui com um total de 61 pontos, tá? Para dar certo a nossa trama, eu preciso iniciar com números pares de correntinhas, para no final eu ficar com números ímpares de ponto, tá certo? Vou chegar até o finalzinho e já venho mostrar para vocês. Então, pessoal, fiz aqui o meu cordão com os meus 61 pontos, tá? E aqui, gente, eu vou fazer algumas adaptações para ficar mais fácil pro entendimento de vocês e também na hora da gente fazer o acabamento, ok? Aqui a gente vai iniciar a nossa carreira de detalhe, que é com pontos altos, tá? Então, eu não vou subir com correntes, 1, 2, 3 aqui. Não vou subir, por quê? Quando a gente voltar fazendo os trabalhos aqui, ó, essa correntinha, ela vai ficar solta, tá vendo? E eu não quero que ela fique solta abrindo buraco. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Sem fazer correntinha nenhuma, ó, coloco aqui a laçada na agulha, já viro meu trabalho. Aqui mesmo, nessa primeira alcinha, eu entro, ó, vou entrar aqui dentro, laço, faço um ponto baixo aqui dentro, tá? Vou pegar essa alça aqui, uma das duas, tá? Pode ser ou essa, entro aqui, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. De novo, aqui dentro, ok? Isso daqui já vai valer o meu ponto alto, tá, pessoal? Caso você queira marcar aqui, essa alcinha vai corresponder à primeira alcinha desse ponto alto. E vocês já vão entender o porquê que eu vou marcar para vocês não se esquecerem. Porque se a gente não marcar, ou se vocês esquecerem, vai acabar faltando ponto e depois a gente vai precisar dessa alça aqui, ó. Então, nessa primeira alcinha aqui, a gente vem e coloca o marcador para mim saber que aqui eu preciso trabalhar,
tá? Por que que eu falo isso, gente? Se a gente só subisse com as correntinhas, não formaria essa alcinha aqui, ó. E eu preciso dela pra trabalhar, tá? Por que que eu tô falando isso? Se eu for laçar e fazer um outro ponto aqui pra formar a alcinha, vai ficar muito apertadinho, ó. Tá vendo que vai fazer um aumento aqui e eu preciso que suba retinho. Então, eu faço dessa forma pra ficar mais fácil. Vamos lá novamente pra não ter dúvida aqui nessa parte. Então, finalizo aqui o meu ponto, ó, até abriu a alcinha, eu vou fazer de novo esse ponto baixo aqui, que é o ponto de número 61. Viro o meu trabalho, aqui dentro dessa alcinha, eu entro, laço, faço um ponto baixo. E na perninha do ponto baixo, eu entro, laço, trago aqui pra cima, ficando com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho. E essa primeira alcinha aqui vai corresponder à alcinha que eu preciso trabalhar, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai intercalar esses pontos, com pontos altos pegando nessa alcinha e um ponto em relevo, tá? E como que eu vou fazer esse ponto em relevo? Bem nesse espacinho que eu acabei de trabalhar, eu vou entrar aqui e eu vou sair na próxima alcinha, que é essa aqui do lado, tá? Porque, tecnicamente, o meu ponto em relevo vai ficar dentro dessa casinha aqui. Então, eu entro aqui pra sair aqui pra ficar em relevo, tá certo? Então, sempre vai ser dessa forma. Então, vamos lá. Laço o meu fio, entro aqui embaixo de onde eu acabei de fazer meu ponto, venho aqui na casinha que eu preciso fazer esse ponto, laço, trago esse fio aqui pra cima, mas eu não finalizo. Laço novamente, entro aqui no mesmo espaço, passando por trás desse pontinho baixo, laço, trago aqui pra cima. Aqui a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas. Eu vou laçar e tirar essas 4 alcinhas, todas juntas, e depois tiro essas 2 pra formar a alcinha de cima, fazendo aqui o meu primeiro ponto em relevo, tá? E esse ponto em relevo, como mencionei com vocês, vai fazer parte desta casinha aqui, tá? Então, aqui eu não trabalho mais. Laço o meu fio, venho no próximo espaço, entro aqui dentro, laço, trago aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto, o ponto em relevo e o meu ponto alto aqui. E agora, vamos novamente fazer o ponto em relevo. Laço o meu fio, entro nesse espacinho que eu acabei de fazer. Aqui a gente não vai trabalhar, vai ficar sempre nesse lugar. É só pra ficar essa parte aqui em relevo. Entro dentro do espaço que eu já trabalhei e venho na próxima alcinha. Laço, trago esse meu fio aqui pra cima, ficando aqui com 3 alcinhas na agulha, mas não vou finalizar ainda. Laço de novo, entro aqui pelo mesmo lugar, laço, trago aqui pra cima. Vamos ficar aqui com 5 alcinhas na agulha. Só que eu vou laçar, tirar somente essas 4, laço, tiro 4 alcinhas, fico com 2, laço e tiro essas 2 aqui pra formar a alcinha de cima, tá? Se a gente contar desse lado de cá, eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui também, nas alcinhas de cima, temos 1, 2, 3, 4. Então, a gente não está aumentando o ponto, a gente só tá trabalhando ponto sobre ponto. Laço meu fio, venho no próximo pontinho e faço um ponto alto. E agora, vamos pro relevo. Laço, entro no espaço que eu acabei de fazer meu ponto, venho no pontinho da frente, passando por trás, tá? A gente passa por trás do ponto baixo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês do lado de cá, ó. Eu entro aqui e saio por baixo da alcinha, passando por trás. Laço, trago aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha, não finalizo. Laço, venho no mesmo espaço, trago aqui pra cima, ficando com 4 alcinhas na agulha. Laço, 5, perdão, laço, tiro 4, fico com 2, laço e tiro mais 2. Então, aqui eu já fiz 3 pontinhos em relevo. Laço o meu fio, venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Uma dica aqui, pessoal, é que se caso você não tenha o suficiente ou está com medo de não dar o fio de vocês, em vez de vocês fazerem o ponto em relevo pegando 2 pontos altos, na verdade, né, que a gente faz aqui, ó. Eu laço meu fio, entro aqui embaixo, então eu vou fazer o ponto em relevo. Aqui eu puxei a mesma quantidade de alcinhas de um ponto alto.
Se caso você está com medo de não dar o fio de vocês e você tá com medo de não dar e quer fazer esse trabalho, tem uma opção que é fazer somente um ponto alto em relevo, não esse que parece um ponto pipoca. Então, você traz aqui pra cima, laça, tira duas, laça, tira duas, ó. Então, vai ficar um ponto alto em relevo aqui, ó. Fica bonito, vai trazer o relevo que a gente precisa e vai economizar fio, tá bom? Mas essa bolsa vai ficar bem econômica, que ainda vai sobrar um pouquinho de fio, tá certo? Entro aqui dentro, laço, trago aqui pra cima, não finalizo, laço meu fio de novo, entro aqui no espacinho, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro essas 4, depois laço, tiro essas 2. Ficando assim. Laço meu fio, venho no próximo espacinho e faço um ponto alto sem ser em relevo, tá certo? Então, eu vou repetir esse processo até chegar aqui no finalzinho, que vai ficar somente o espacinho pra gente fazer o nosso último ponto alto. Então, pessoal, chegando aqui no finalzinho, tá? Ficou somente 2 alcinhas pra gente trabalhar, que vai ser o último ponto em relevo, ó. Entro no último ponto que eu acabei de fazer, venho na próxima alcinha, laço, trago aqui pra cima, não finalizo, laço, entro aqui de novo, puxo o fio, trago aqui pra cima. Vamos tirar essas alcinhas, que são 4, ficamos com 2 na agulha, laço, tira tudo, tá? E aqui, como mencionei com vocês, fica somente a última alcinha, que vai ser o meu ponto alto. Entro aqui, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro 2, laço e tiro mais 2. Então, fiz aqui a minha segunda carreira. A partir de agora, eu já posso medir pra vocês, né? Porque aqui sobe bem rápido. Então, aqui, pessoal, vai ficar com mais ou menos 41 centímetros, tá? Lembrando que ela pode soltar um pouquinho, tá? Ó, 40 centímetros e meio, mais ou menos, quase 41 centímetros, tá bom? E lembrando que vai ficar assim depois, tá? Ó, assim no caso. A gente vai dobrar ela aqui, tá certo? Então, vamos lá pra nossa próxima carreira. Que a gente vai repetir aqui algumas carreiras. Faço uma corrente, agora eu posso fazer a corrente e viro o meu trabalho. E a partir de agora, eu vou fazer mais uma carreira pegando aqui nas alcinhas de cima e fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, aqui é somente ponto sobre ponto. O que acontece aqui, pessoal? Aqui a gente vai intercalar esse ponto em relevo, vou fazer uma carreira de ponto baixo, mais uma carreira de pontinho em relevo, mais uma carreira de ponto baixo para preparar e fazer esse ponto em relevo, tá? Então, sempre aqui entre as carreiras em relevo, vai ser sempre ter 2 de ponto baixo, tá? Pra ficar com um detalhezinho e pra não gastar tanto fio. Então, aqui eu vou repetir, fazendo um ponto pra cada pontinho de base, até eu chegar ali no finalzinho da minha carreira. E eu vou mostrar pra vocês que a gente não pode esquecer de trabalhar naquela alcinha que eu mostrei pra vocês, que a gente deixou o marcador. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, tá? E como falei pra vocês, ó, como a gente faz aquele pontinho, esse pontinho aqui, eu não posso esquecer de trabalhar em cima dessa última alcinha aqui, tá? Porque senão vai ficar faltando ponto. E você só vai ver isso quando você for finalizar essa carreira aqui de ponto em relevo. Então, se você não tomar cuidado com isso, você vai ter que desmanchar aí a carreira de ponto em relevo, 3 carreiras para acertar esse ponto, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar de fazer esse pontinho aqui. Então, eu tiro um marcador, entro aqui dentro das 2 alcinhas, laço e faço um ponto baixo, certo? Então, fiz aqui a minha primeira carreira. Agora, a gente vai fazer mais uma carreirinha de ponto em relevo, tá, pessoal? Só que essa carreira vai ser de ponto baixíssimo, ok? E como que eu vou fazer essa carreirinha aqui, gente? Aqui, agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, que vai ser só pra dar um detalhe. Então, eu nem vou contar ela como carreira, ok? Vou virar aqui meu trabalho sem fazer corrente nenhuma, certo? Vou entrar aqui nessa alcinha, laço o meu fio, somente, dessa forma vai ser somente no início e no final. Vou laçar esse fio, trazer aqui pra frente e fazer um ponto baixíssimo tradicional, tá? A partir de agora, isso daqui é porque senão vai dar muito trabalho pra gente fazer, ó. Porque se eu for vir aqui por trás, ó, vem aqui por trás pra passar, ó. Entro aqui,
laço, trago pra cá e passo assim, ó. Vai ficar assim, tá vendo que ele fica meio levantadinho? Então, pode ser que não fique legal o resultado. Então, esse primeiro vocês podem fazer um ponto baixíssimo, baixíssimo tradicional. Entro aqui dentro, laço e faço um ponto baixíssimo. E agora, o restante dos pontos baixíssimos, a gente vai fazer igualzinho a gente fez o ponto pipoca, ó. Entro na alcinha que eu já estou, ó. Entro nessa alcinha que eu já estou, venho na próxima, passando por trás do ponto baixo, laço, passo aqui pra frente, ficando com 2 alcinhas na agulha e faço ponto baixíssimo aqui. Venho na alcinha que eu estou, entro aqui dentro, vou na próxima, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo. Ó, e daí vai ficando com esse relevo. Quando a gente faz o ponto baixíssimo tradicional, ele não vai ficar com o relevo, tá? Venho na onde já está saindo o meu fio, ó, tá saindo meu fio aqui, venho, passo aqui na frente, laço e faço mais um ponto baixíssimo. Pode fazer bem soltinho aqui essa parte, tá? Outro detalhe muito importante é que a gente vai utilizar essas alcinhas que ficaram aqui atrás depois para fazer os pontos baixos, para fazer depois os pontos baixos da próxima carreira, tá? Então, qualquer coisa, o que que você vai fazer aqui, ó? Principalmente nessa primeira, que é a que some. Você vai pegar o marcador e vai colocar somente nessa alcinha aqui de trás para não atrapalhar. Você põe aqui nessa alcinha de trás. Coloca aqui o marcador e vem fazendo, faz primeiro o ponto baixíssimo. Ó, aqui fica marcadinho que eu sei que essas 2 alcinhas vai ser onde eu vou fazer o ponto baixíssimo. E aqui a gente vai trabalhando o ponto em relevo, ó, laço, um ponto baixíssimo. Caso você ache necessário, você marca aqui, mas aqui eu consigo ver, ó, tá vendo as 2 alcinhas aqui? Essa alcinha eu vou trabalhar. Vou deixar marcado só o primeiro. Aonde tá saindo meu fio, entro, venho no da frente, laço, um ponto baixíssimo. Aonde tá saindo meu fio, entro, trago aqui pra frente, laço, mais um ponto baixíssimo. E eu vou repetir esse processo até o final, tá? Porque lembrando, essa parte é somente um detalhe. E reparem, ó, que esse relevo vai ficar na mesma direção dos pontos aqui em relevo da carreira de baixo. Então, essa aqui sempre vai ser a parte do avesso e essa vai ser a parte do direito. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho, olha pra vocês verem como que tá ficando, ó, fica esse relevo. Quando você passa a mão, você vê que tá mais gordinho. E aqui, a gente tem aonde saiu. Esse ponto baixíssimo corresponde ao penúltimo ponto, tá? Aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso tanto repetir o mesmo processo que eu já estou fazendo, ó, que é entrar aqui dentro e passar aqui por trás desse pontinho e fazer um ponto baixíssimo assim. E, na verdade, se eu for fazer somente assim, ó, vai dar praticamente na mesma, ó. Faz só um ponto baixíssimo aqui no último espacinho, tá? Então, no mesmo lugar que está saindo o fio, eu tenho que passar por aqui para fazer o último ponto baixíssimo, ok? Então, ou a gente faz desse jeito, ou eu entro aqui onde tá saindo esse ponto, vem aqui pela frente, dá na mesma. Dá na mesma, tá? Então, eu preciso fazer esse último aqui, tá bom? Porque aqui até aparenta que eu fiz o último já, mas na verdade esse último ponto baixíssimo, ó, tá perto da penúltima alcinha, que é do penúltimo ponto baixo. Então, eu tenho que entrar aqui dentro e fazer o meu último ponto baixíssimo, ok? Agora, vamos fazer a nossa segunda carreira de ponto baixo, que eu vou fazer aqui uma corrente e vou virar o meu trabalho. E como mencionei com vocês, a partir de agora, a gente vai trabalhar nas alcinhas dos pontos baixos dessa carreira aqui de baixo, ó, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma agulhinha um pouquinho menor para mostrar para vocês, porque pode ser que vocês fiquem com dúvida, né? Porque fica meio confuso, ó, a gente tem essas alcinhas aqui da parte de baixo e essas aqui em cima. Mas depois que vocês conseguem visualizar, já fica tranquilo, ó. Aqui eu tenho 2 alcinhas, no próximo também 2 alcinhas. Então, vai ser nessas alcinhas que a gente vai entrar para fazer os pontos. Lembrando que já temos em mente que a gente precisa sempre ter 61 pontos. Então, fiz aqui minha corrente, viro o meu trabalho. A primeira alcinha é essa daqui, que eu consigo ver ela bem. Entro aqui por baixo, ó, somente dessas 2 alcinhas, tá? Ó, o restante deixa livre. Laço, trago aqui pra cima, faço um ponto baixo.
venho na próxima alcinha, pegando as duas aqui, laço, trago pra cima, um ponto baixo. Na próxima, a mesma coisa, laço, trago pra cima, um ponto baixo. E aqui a gente vai repetir a nossa carreira de pontos baixos, para na próxima a gente fazer a mesma carreira de ponto em relevo. Então, pessoal, chegando aqui no finalzinho, vou mostrar para vocês os dois últimos, que são os mais complicadinhos de ver, né? Esse aqui é o penúltimo, que a gente consegue ver as duas alcinhas aqui. Eu entro e faço o meu ponto baixo. E aqui é onde tá o meu marcador, para mim não me perder, tá, pessoal? Então, eu tiro aqui o marcador. Caso você queira colocar nas duas alcinhas na próxima, pode pôr, ó. Então, eu venho aqui e pego as duas alcinhas correspondentes para mim ter exata certeza de que eu vou ter os 61 pontos, tá? Lembrando que todas as carreiras precisamos ter esses 61 pontos, ok? E agora, vamos começar as repetições, que são as carreiras que a gente já fez. Aqui na carreira do relevo, lembrando que nas carreiras de relevo a gente não sobe correntinha. Então, eu vou virar o meu trabalho aqui, tá? Ó, tô aqui, viro o meu trabalho e eu sei que eu já preciso iniciar aqui a subida mais com aquela alcinha. Então, eu entro aqui nessas duas alcinhas que eu já mostrei pra vocês, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Na perninha desse ponto baixo que eu acabei de fazer, eu entro, laço, trago pra cima, ficando com duas alcinhas, laço e fecho. E essa é a alcinha que a gente vai trabalhar na próxima carreira. Então, eu venho e coloco o meu marcador aqui pra mim não me perder, ó, pra saber que aqui eu preciso trabalhar o meu último ponto. E aqui vamos repetir essa carreira aqui de baixo. Laço meu fio, entro no espaço que eu já trabalhei e venho na alcinha da frente, laço, trago aqui pra cima, não finalizo, laço meu fio de novo, entro aqui nessas duas alcinhas, laço, trago aqui pra cima. Ficamos com 5 alcinhas na agulha, mas eu vou passar somente o fio por baixo dessas 4, ó. Laço tirando essas 4 juntas, fico com 2 alcinhas na agulha, perdão, e fecho do junto. Então, esse ponto corresponde a essa alcinha aqui, tá? Toma cuidado para não trabalhar aqui, para não fazer aumento. Laço meu fio, venho na próxima alcinha e faço um ponto alto. Laço aqui o meu fio, venho nesse espaço que eu já trabalhei e passo aqui para a alcinha da frente. Laço, trago aqui para cima, ficando com 3 alcinhas na agulha, não finalizo ainda, laço, entro aqui de novo, laço, trago aqui para cima, ficando com 5 alcinhas na agulha, laço, tiro essas 4 alcinhas juntas, ficando com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho. Laço, faço aqui mais um ponto alto, tá, pessoal? Agora, pessoal, é só repetição, tá bom? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, é só vocês olharem em cima da barrinha, né, daquela linhazinha vermelha, tem uma parte escrita capítulos, que vocês conseguem voltar no início da aula, tá? Então, agora, a gente vai finalizar essa carreira aqui do ponto em relevo. Chegando no final, faço uma corrente e venho fazendo pontos baixos, né, a carreira de ponto baixo. Lembrando que eu preciso trabalhar nessa alcinha aqui. Depois, eu vou repetir a carreira em relevo do ponto baixíssimo, do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês. Lembrando que todas as carreiras precisamos ter 61 pontos. Depois dessa carreira em relevo, repetimos mais uma vez aqui os pontos baixos, pegando somente nas alcinhas do ponto da última carreira do ponto baixo, ó. Então, temos essas etapas aí que precisamos repetir. Lembrando que caso você tenham alguma dúvida, é só vocês voltarem um pouquinho, que está bem explicadinho pra vocês, tá certo? Eu vou repetir esse padrão aqui, pessoal, com a carreira do ponto em relevo 7 vezes. E depois que eu fazer essa carreira aqui do ponto em relevo, a gente vai finalizar do mesmo jeito que a gente iniciou, fazendo somente uma carreira de ponto baixo. Tá bom? Depois que eu finalizar, eu venho mostrar aqui pra vocês. Então, pessoal, finalizado aqui o corpo da nossa bolsa, olha pra vocês verem como ela fica bem bonita. E eu fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 desse ponto aqui em relevo, né, que lembra um ponto pipoca, tá? Então, a partir de agora, a gente vai fazer o acabamento da nossa base, ok? A gente vai fazer o acabamento aqui em toda a volta e depois a gente vai fazer aqui aquela parte pra gente costurar
o nosso zíper, tá? Então, vamos lá. Ah, outra coisa que eu quero falar pra vocês, gente, é que vai ficar bem econômica essa bolsa, porque a base, ó, da nossa bolsa ficou com 250 gramas. Então, vai sobrar o fio, porque a gente não vai utilizar essa mesma quantidade pra fazer a lateral e as alças, tá? Então, vai ficar bem econômica. Lembrando que eu peço tudo pra vocês aqui, certo? Então, vamos lá, pessoal, ó. Então, o meu último ponto, minha última carreira de ponto, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Aí. A minha última carreira de ponto foi bem aqui, né, gente? Então, eu preciso voltar fazendo aqui esses pontos, tá? Porque esses pontos aqui tem que ficar do lado direito. Se eu vir aqui direto, ó, vai ficar do lado avesso. E eu preciso que fique do lado direito. Então, aqui eu vou fazer uma corrente e virar o meu trabalho. E aqui eu vou voltar fazendo um ponto para cada pontinho de base, tá? Essa parte aqui maior são as partes mais fáceis, porque a gente já estava trabalhando nesse sentido, né? Então, eu sei que aqui temos as nossas alcinhas dos nossos pontos, tá certo? Então, eu vou fazer aqui um ponto para cada pontinho de base até chegar ali no final, pra gente fazer a nossa curvinha e aqui essa parte da lateral, tá? Minha gente, não sei o que aconteceu, mas simplesmente parou de captar o som, então eu vou narrar pra gente não perder essa parte. Aqui, ó, quando a gente chegar no último pontinho, a gente vai fazer a nossa curva. No mesmo lugar ali, pra separar, eu vou fazer uma correntinha e mais um ponto baixo. Então, vai ficar aí uma sequência de um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. E agora a gente vai começar a trabalhar na lateral, tá? Aqui a gente sabe que quando tem a carreira de ponto baixo, sempre vai valer um ponto baixo, né? E no caso, agora a gente tem duas carreirinhas, mas esse segundo pontinho já vai valer para a segunda carreira de ponto baixo. Então, eu já vou iniciar aqui fazendo em cima da carreira de ponto alto. E aqui eu não vou passar por baixo do ponto alto para não formar buraco. Eu vou entrar dentro do ponto alto para ficar bem fechadinho esse trabalho. E aqui nessas carreiras de ponto alto, eu sempre vou fazer 2 pontos baixos. E aonde a carreira de ponto baixo, a gente faz um ponto alto para cada carreira. Então, eu venho aqui numa parte mais embaixo do ponto alto e faço o primeiro ponto baixo. E um pouquinho acima, eu entro de novo e faço mais um ponto baixo, tá? Pra completar aqui certinho, tá vendo? E dessa forma não vai formar buraco, a gente não vai levantar. Chegando na carreira de ponto baixo, eu passo por baixo do ponto baixo e faço um ponto baixo. Lembrando que, como eu falei, a carreira de relevo, ela não vai contar como carreira, porque foi só uma carreirinha de detalhe. Então, eu já vou direto para a segunda carreira de ponto baixo, passo por trás do primeiro pontinho que a gente tem aqui e faço um ponto baixo, tá? Como essa carreirinha a gente faz meio que pegando na frente, não vai fazer diferença. Cheguei de novo na carreira de ponto alto, eu entro no meio desse ponto e faço um ponto baixo nessa parte mais de baixo e um pouquinho mais acima eu faço mais um ponto baixo para preencher ali bonitinho. Chegamos na carreira de ponto baixo, de novo a gente faz o mesmo processo. Passa por trás do primeiro ponto, faz um ponto baixo, pula aqui a parte do relevo, que não vai contar. Vamos na próxima carreira de ponto baixo e fazemos mais um ponto baixo. E dessa forma o acabamento vai ficando bem bonitinho, tá? E aqui a gente vai seguir com esse mesmo processo até lá em cima, tá? Lembrando que aonde é ponto alto, a carreira de ponto alto, a gente vai fazer sempre 2 pontos baixos nessa mesma carreira, pegando dentro do ponto alto. E aonde é a carreira de ponto baixo, a gente faz somente uma carreirinha de ponto baixo. Daí eu vou seguir nesse mesmo processo até aqui nessa parte de cima, tá? E ali em cima eu tenho a minha primeira carreira que a gente fez, que foi de ponto baixo, tá certo? Então, eu vou fazer um pontinho baixo pegando nessa alcinha depois da corrente, tá? Pra ficar mais fácil, ó, a gente tem até a correntinha ali, mas ela fica meio difícil de entrar dentro dela. E a gente tem essa alcinha entre essas duas carreiras, eu entro ali pra fazer esse primeiro ponto, pra ficar mais fácil. E daí agora eu já vou começar a subida nessa parte reta. Lembrando que, lembra que a gente trabalhou nas correntinhas do lado avesso? Então, é nessas alcinhas que a gente vai pegar. Vai repetir o mesmo padrão. No primeiro ponto dessa carreirinha de cima, a gente já faz a curva e no último também. Então, eu faço um ponto baixo, uma corrente e no mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo para fazer a minha curva, tá? Do mesmo jeito que a gente repetiu do outro lado. E depois a gente segue fazendo um ponto para cada pontinho de base, pegando ali nas duas alcinhas, tá? Do mesmo jeitinho. O processo é bem tranquilo, pessoal.
e super fácil, né? Porque a gente já deixou essas alcinhas livres na primeira carreira que a gente fez. Eu não gosto muito de narrar, gente, mas como eu já finalizei a bolsa, eu vou precisar narrar, então por isso que eu não regravei, tá certo? Cheguei aqui no meu último espacinho e a gente vai repetir o mesmo processo, que é fazer a minha curva novamente. Então, no último pontinho, na última alcinha, eu entro, faço um ponto baixo. No mesmo lugar, eu vou fazer uma correntinha e depois um ponto baixo, tudo no mesmo lugarzinho, tá? Uma dica que eu dei aí pra vocês foi dessa partinha aí que, às vezes, ela abre, tá vendo? Por ser o primeiro pontinho. Então, o que que a gente pode fazer? A gente desmancha essa laçada inicial ali, porque daí a gente vai conseguir ajustar esse buraquinho e não vai ficar com essa abertura e vai ficar com um acabamento bem mais bonito, tá? Então, você faz esse processo para deixar ele bem fechadinho essa alcinha. Então, desmancha ali, tá? É super tranquilo, é só desmanchar o nozinho. Aí, você vai puxar e finaliza o processo. Então, eu já tinha feito um ponto baixo, uma correntinha, e no mesmo lugar eu venho e faço mais um ponto baixo, tá? Depois é só arrematar essa ponta, fecha bem para não ter risco de puxar. E aqui a gente segue o mesmo processo que a gente fez lá do outro lado, tá? Que é fazer 2 pontos na carreira que a gente tem de ponto alto, certo? E depois fazer um ponto para cada carreira de ponto baixo. Desse lado de cá fica um pouquinho desengonçado, porque foi aquele início de carreira que a gente fez, fazendo um ponto baixo, depois logo em seguida fazendo um outro em cima do ponto baixo. Então, como é visível ali, né, ali nessa parte do avesso também fica bem confusa, como é bem visível a carreira aqui do ponto pipoca, eu sei que nessa carreira eu sempre vou ter que fazer 2 pontos nesse lugarzinho, tá? Então, se a gente fizer ali na pontinha, 2 pontos baixos já vai estar show de bola, tá? Então, lembrando, sempre fazendo 2 pontos baixos nessa carreira de ponto alto, e nas carreiras de ponto baixo eu faço somente um ponto, tá certo? Dá uma olhadinha boa aí, porque na carreira de ponto baixo também às vezes pode ficar um pouquinho confuso, dá uma viradinha em qualquer coisa para vocês conseguirem ver bem. E lembrando que a carreira de relevo não conta, é somente a carreira de ponto baixo, tá? E a gente sobe até ali em cima, porque daí a gente vai completar a nossa curvinha de uma forma um pouquinho diferente. E também, pessoal, sempre deixa bem próximo esses pontinhos, tá? Toma cuidado para não ficar muito afastado, para não ficar com buraco, tá? Então, aproxima bem para ficar bem juntinho esses pontos. Então, a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente já fez do outro lado. Agora, como um passe de mágica, simplesmente o som vai voltar a funcionar, tá, gente? Foi só esse pedacinho mesmo que ficou sem som. Mais uma vez, eu quero pedir desculpa para vocês aí, tá bom? Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, pessoal, e já cheguei aqui onde a gente iniciou a nossa curva, tá vendo? Bem aqui. Então, aqui no pezinho desse ponto, eu vou fazer somente um ponto baixo. Por que só um ponto baixo? Porque a hora que eu for fazer o fechamento, eu já vou formar a minha correntinha aqui, tá? Então, ó, vou dar uma soltadinha nessa laçada e vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima, ó, do primeiro ponto baixo. Laço e vou trazer aqui pra trás. Ó, pra fazer o fechamento. Então, aqui, pessoal, agora a gente vai começar a subir a parte do nosso zíper, tá certo? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou marcar aonde tá a minha correntinha, porque eu sei que aqui a gente vai... Deixa eu ver se é assim na correntinha mesmo. Ó, no primeiro pontinho aqui, ó, na verdade no último, tá? Então, eu tenho o primeiro ponto, a correntinha e o segundo ponto aqui. Então, depois da correntinha, e aqui a mesma coisa. Eu tenho o primeiro ponto, a correntinha, e eu vou iniciar o processo em cima desse primeiro pontinho aqui, tá? Então, eu vou marcar do outro lado, porque vai ser a mesma sequência dos dois lados. Então, aqui, no pontinho de dentro, ó, ponto baixo, correntinha, marco esse ponto, e aqui a mesma coisa, ponto baixo, correntinha, e eu marco este ponto de cá, tá? Porque tem que ficar bem retinho. Se a gente fizesse na correntinha, ela já ia começar a invadir as laterais, tá certo? Então, vou marcar aqui, mas antes eu vou medir pra vocês, tá certo? Aqui, pessoal, de comprimento, eu fiquei com um total de 43 centímetros. E de largura, depois do acabamento, ficamos aqui com mais ou menos 23 centímetros e meio, tá? Com um tamanho bem legal, vai ficar uma bolsa bem grande, ok? Então, vamos lá agora aqui.
Então, como mencionei com vocês, vamos iniciar aqui o nosso processo em cima deste ponto de cá, tá? Esse primeiro pontinho aqui. Então, eu trouxe essa laçada pra cá, ó. Só que também tem outro detalhe. Eu vou ter que começar essa carreira dessa forma, tá? Então, aqui eu vou laçar esse meu pontinho. Laço esse fio aqui, só pra não precisar arrematar depois. E aqui, pra ficar com uma divisão, eu vou pegar essas alcinhas de trás aqui, ó, pra ficar como se fosse uma paredinha, não como se fosse parte do corpo, pra ter uma divisão aqui. Então, como eu estou deste lado de cá, eu vou pegar as duas alcinhas que estão aqui pra frente, ó, pra deixar a alcinha de fora livre, ó. Então, eu peguei essas duas alcinhas, tô com a alcinha na agulha ainda, lastro aqui pra cima e faço o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui vai ficar mais ou menos como se fosse a alcinha do meu primeiro ponto aqui, tá? Ou caso vocês queiram fazer de outra forma, ó, trazer pra cá, pra não ficar essa alça muito longa, o que vocês podem fazer? Traz pra cá, volta no ponto que eu falei pra vocês, coloca aqui a laçada na agulha, laça, traz aqui pra frente, ó, faz uma corrente e vira. Eu acho que dessa forma vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Tá? Então, aqui nesse mesmo lugar que eu acabei de fazer o ponto, ó, eu pego essas duas alcinhas e faço um ponto baixo, porque a correntinha ficou pra dar altura, certo? E agora, a gente vai fazer um ponto pra cada pontinho de base, mas lembrando que essa alcinha aqui de fora eu tenho que deixar livre. Então, pra ficar firme também, eu vou pegar o nozinho do ponto baixo e essa alcinha. Ó. Vem aqui, laço, um ponto baixo. Próximo, laço, mais um ponto baixo, tá? E eu vou fazer dessa mesma forma até aqui aonde tá o meu marcador. Então, pessoal, eu cheguei aqui no finalzinho, aonde eu tenho o meu marcador, eu vou fazer aqui o meu último pontinho e vamos totalizar aqui um total de 29 pontos baixos, tá? Agora eu faço uma corrente e viro o meu trabalho. Agora, pra vocês verem o detalhe que eu falei que vai ficando aqui, ó. E quando a gente pôr o zíper, ele vai até facilitar pra fechar, porque ele já meio que dobra aqui, tá? E a partir de agora, é só ponto sobre ponto. Então, mesma coisa que a gente já tava trabalhando na carreira de baixo. Vem aqui, no primeiro ponto, faço um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto pra cada pontinho de base, até eu ter aqui um total, o mesmo total de pontos, né, gente? E eu vou fazer um total aqui, pessoal, de 3 carreirinhas de pontos baixos. Então, pessoal, já finalizei aqui as 3 carreiras, como eu falei pra vocês. Inclusive, eu acho que eu falei a quantidade de pontos errado, pessoal. Eu recontei aqui e a gente ficou com 29 pontos em cada carreirinha aqui, tá? Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a mesma quantidade que a gente fez aqui, a gente tem que fazer do outro lado, tá certo? Cortei aqui o fio, ó. Já queimei a pontinha, puxo tudo aqui pra fora. E depois eu vou vir escondendo aqui nessa parte interna. E daí a hora que a gente costurar o zíper, não vai ficar aparecendo aqui, tá? Então, agora a gente vem pro outro lado, ó. E o processo aqui é o mesmo, tá, pessoal? Eu vou iniciar aqui em cima da correntinha, que vai ficar até mais fácil, porque eu vou começar já trabalhando na alcinha aqui de trás. Então, não vou precisar pegar na alcinha da frente, porque aqui estamos do lado direito. Então, vem aqui na alcinha de trás, pegando as duas alcinhas, a alcinha de trás e o nozinho dos pontos baixos da carreira anterior. Laço esse fio, trago aqui pra cima. Vou fazer uma correntinha pra dar altura, né, como já é de costume, e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Porque se eu só fazer uma correntinha aqui, não vai ficar com essa alcinha, e essa alcinha eu preciso pra fazer as próximas carreiras, tá certo? Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer a mesma sequência de fazer aqui os 29 pontos nessa carreira até o marcador aqui, tá? Depois a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e segue fazendo aí até ter um total de 3 carreirinhas desse lado de cá também.
Então, pessoal, já fiz aqui as duas partes, né, pra gente costurar o zíper. Já peguei linha e agulha pra costura, tá? E aqui eu tenho o meu zíper cortadinho. Eu tenho aqui cerca de 33 centímetros de zíper, tá, pessoal? Eu gosto sempre de deixar uma sobrinha aí um pouquinho maior, porque caso você costure essa parte aqui torta, porque a gente vai separar esse zíper, tá? Caso fique uma parte mais pra cá, uma parte mais pra lá, você vai ter uma sobra pra acertar, caso precise, tá bom? E fora também que a gente vai colocar os terminais aqui nas pontinhas, isso vai facilitar a abertura da bolsa para sua cliente. Então, não deixa muito justo. Principalmente que a nossa lateral vai ficar um pouquinho mais larguinha, tá? Para ter um espaço interno maior, ok? Então, vamos lá. Para começar, pessoal, eu deixei esse corte aqui, ó. Acabei esquecendo de gravar para vocês, mas é super simples. Vocês vão cortar aqui, ó. Corta aqui e corta o zíper da parte de dentro. Esse processo aqui vai facilitar na hora da gente for colocar o cursor, tá? Então, o que eu falei pra vocês? A gente vai destacar aqui esse zíper, tá? E a gente vai costurar cada um no seu ladinho, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, vou deixar mais ou menos a mesma quantidade de pontos aqui dos dois lados, a quantidade de zíper, perdão, pra caso tenha um risco aí, né? Então, como eu falei pra vocês, vamos deixar aí cerca de 4 dedinhos para cada lado, tá? E agora, eu preciso alfinetar esse zíper de uma forma que fique somente as garrinhas para fora, tá? Então, eu venho aqui com o alfinete e venho alfinetando para me ajudar nesse processo, ó. Vou colocar aqui de um lado, só para vocês verem como que eu quero que ele fique. Eu quero que ele fique assim, ó. Um pouquinho mais pra cima, porque se a gente deixa muito aqui pra baixo, gente, corre o risco de... Corre o risco de acabar passando o cursor em cima do zíper. Então, a gente deixa toda essa parte aqui do zíper pra fora, ó. Então, a gente vai deixar assim, tá? Pra ele conseguir passar aqui corretamente. Aí, eu venho alfinetando pra posicionar no lugar que eu preciso, tá? E aqui, pessoal, a vantagem do zíper de metal é que além dele ser lindíssimo e dar um acabamento muito bonito pra nossa peça, é que ele não estica, tá? Então, nem que eu queira, eu não consigo esticar ele. O máximo que eu vou conseguir é deixar ele um pouquinho mais bambo, mas facilita o processo. Porque o de nylon, se você puxar, ele dá uma esticada e acaba repuxando. Então, eu vou deixar esse zíper bem fluido aqui, ó. Bem bonito. Lembrando que a gente vai costurar na parte de dentro, toma cuidado para não costurar errado. E aí, eu vou vir aqui alfinetando tudo e vai facilitar muito o processo na hora de eu fazer a costura. Então, vou alfinetar aqui e já venho mostrar para vocês. Então, pessoal, já posicionei aqui dos dois lados, tá? Pra mostrar pra vocês. Ó, tá tudo alfinetadinho aqui. E uma coisa, gente, que eu falei pra vocês, que a gente tem que levar como regra aqui, é os pontos, tá? Por que que precisa ser a mesma quantidade? Porque precisa estar na mesma distância pra não ficar errado, ó. Então, tá vendo que os meus estão na mesma distância? E o zíper, como eu falei pra vocês, também tem que ficar o mais próximo possível aqui, ó. Pra gente não desperdiçar muito, tá? Ó. Então, o meu tá bem pouquinho aqui diferente, que dá uma movimentadinha, tá vendo? Bem pouquinha coisa. Ó, acho que só um dentinho fora, mas depois a gente acerta, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, agora a gente vai fazer a costura, só que tem um jeito da gente ver se tá certinho. Deixa eu só queimar aqui, ó. Zíper assim, gente, a gente tem que queimar a ponta também, tá? Pra não desfiar. O que que a gente pode fazer aqui antes de iniciar a costura pra ver se tá tudo certinho? É eu pegar o cursor e já colocar na minha bolsa, mas depois eu vou tirar, tá, gente? Eu só tô colocando só pra gente ver se vai dar certo e eu já ensino vocês também como que coloca, ó. A gente deixa aqui essas duas pontinhas juntas. Com a parte da frente, ó. Essa parte que tá mais... Tem a parte que é retinha, né, que é a parte de trás, tem a parte da frente que tem uma aberturinha. Então, a gente vai posicionar. A gente vai passar essas duas partes aqui, ó. Um trilho por um buraquinho e o outro por outro, ó.
Então, a gente coloca um, só que também a gente tem que colocar o outro. Ó. Coloca aqui. Deixa eu colocar assim que vai ficar mais fácil. Põe um de um lado. Não coloca muito, tá? Pra não ficar tão desregular também. E o outro do outro lado. Aí, como eu tenho essas duas pontinhas, eu seguro aqui e fecho, tá? E já tá posicionado. Daí, aqui eu venho fechando só pra ver principalmente a parte de como vai ficar quando fechar. Por isso que eu falei pra vocês pra gente não fazer a marcação muito na parte de dentro, tá vendo? Porque se tiver muito aqui em cima, pode ser que acabe atrapalhando essa partinha aqui do fio e eu preciso que feche bem certinho, ó. Então, vai ficar assim, tá vendo que fica retinho aqui essas duas partinhas do lado. Essa aqui é só uma checagem que a gente faz pra ter certeza que vai dar certo, tá? Depois a gente coloca de novo. Então, agora a gente só vai costurar. E de um lado é a mesma coisa do outro, tá, gente? É super tranquilinho. E como o zíper não está junto, fica mais fácil ainda pra gente fazer essa costura. Então, vamos lá. Vou vir aqui desse lado, tá? Aqui, pessoal, fica com uma leve ondulação por conta dos alfinetes, mas conforme eu for costurando, eu já vou tirando eles e acertando, tá? Pra começar, eu venho aqui primeiro na parte de dentro ou na parte do fio, só pra esconder a pontinha. A gente fez um nozinho na ponta, né? Puxo pra cá e agora a gente vem fazendo a costura. O que eu gosto de fazer aqui, pessoal? Eu venho próximo de onde tá, ó, e dou uma inclinadinha aqui pro lado e venho escondido aqui no fio, ó. A vantagem do fio náutico, ou de fio de poliéster, né, gente, é que ele tem umas perfuraçõezinhas, então ele não fica tão aparente a linha que a gente faz a costura, tá? Mas tem que tomar cuidado. Venho pra cá e puxo. Venho próximo aqui, ó, de onde tá saindo, dou uma leve inclinadinha e venho pra frente. Deixa eu só puxar aqui que ficou com... Aí. Dou uma leve inclinadinha e venho mais pra frente. E puxo aqui. Cheguei aqui próximo, ó, eu venho próximo de onde já está saindo esse fio e trago pra cá, ó, tomando cuidado também pra não ficar aparente, ó. Então, tem que dar uma leve ajeitadinha aqui, porque tava descendo o pontinho. Esse alfinete que eu já vou até tirar pra não me atrapalhar. Posiciono aqui. Venho um pouquinho aqui pro lado, ó. Pouquinha coisa, tá? Pra não ficar parecendo muito essa linha. E trago aqui pra frente. Vejo a distância. E puxo. Venho aqui próximo, só que dando uma leve inclinadinha pro lado. Venho pra cá. Dessa forma, eu consigo fazer uma costura limpa, que vai ficar firme, né, pra vocês verem. Ó, pessoal, eu vou seguir fazendo essa costura, tá? Outra coisa aqui, uma dica pra vocês, é além de não puxar muito, ó, tipo assim, o meu fio tá pra cá, vim pra cá, pra não ficar aparecendo a linha, é aonde a gente vai sair com essa agulha. Eu vou sempre procurar sair por baixo das duas alcinhas, pra não ter risco de ficar aparecendo na frente, tá? Então, a gente sempre passa aqui por baixo dessas duas alcinhas pra ficar bem escondido essa parte aqui da costura, tá? E fazer essa costura com bastante tranquilidade, certo? Tomando cuidado pra não enroscar e não arrebentar essa linha aqui, porque senão a gente tem que começar tudo de novo, ok? Então, vou costurar aqui o zíper desse lado e já venho mostrar pra vocês o arremate aqui. Já costurei toda aqui, pessoal, a parte do zíper, tá? E agora, a gente só vai fazer o arremate, ok?
gente vai fazer um nozinho de tecelão aqui, super simples. Vou trazer aqui essa linha pra dentro, pra não ficar aparecendo aqui na parte da frente. Vou fazer esse arremate aqui na parte de dentro, ó, entre o zíper e o crochê. Então, puxo tudo aqui. E aquele nozinho que a gente já conhece. Deixa eu trazer mais pra cá pra ficar mais fácil pra vocês verem. Então, trago aqui pra dentro, pego aqui um pedacinho do fio. Fica uma alcinha aqui. Passo uma. E passo duas. E puxo aqui até formar um nozinho. Embaixo aqui eu faço esse mesmo processo. Passo uma, volto e passo duas. E prontinho, tá? E tá feita a costura da primeira parte do nosso zíper. Só vou cortar aqui. Cortei fita adesiva com a minha tesoura, agora ela tá grudando. Então, pessoal, ó, pra vocês verem como fica a costura, fica bem visível, né? Tá bem retinho, vocês conseguem ver aqui. O zíper tá bem certinho, não tá bambo, não tá repuxando. E vocês vão fazer o mesmo processo do outro lado, tá, pessoal? Do mesmo jeitinho aqui. Aproveitando que já estamos aqui, pessoal, eu já vou aproveitar para colocar os porta-alças agora que ele está sem unir, tá? As laterais, porque fica mais fácil, tá bom? Então, desses dois lados eu já coloquei, eu vi a distância que eu queria, eu deixei uma carreirinha de relevo pra cá, uma carreirinha de relevo pra cá, coloquei aqui nas duas seguintes e deixei duas aqui no meio, tá? E aqui eu coloquei mais ou menos na altura da terceira bolinha aqui, do ponto pipoca, tá? Vamos falar assim. Então, ficou mais ou menos 3 pontos pipocas aqui, junto com o porta-tassel, e 2 aqui no limite, tá? Essa parte aqui de cima, eu já coloquei um dos porta-tassel, tá? Porque aqui, como eu falei pra vocês, essa parte é opcional, pessoal. Se vocês não quiserem colocar, vocês podem colocar direto a argola articulada aqui, não tem problema nenhum, tá bom? É só que eu acho que agrega bastante valor e eu sei que chama muita atenção de vocês, que vocês só clicam se a bolsa chamar atenção. Então, por isso eu gosto de colocar bastante ferragem. Mas se você não tiver como colocar, só colocar a argola articulada, tá bom? Não consigo colocar o zíper. Põe um botãozinho imantado, tá? Então, fica mais econômica pra vocês aí, tá certo? Então, esse daqui eu já coloquei, vou colocar essa outra. Lembrando que, como eu falei pra vocês, eu vou deixar na mesma distância, ó. Um relevo pra cá, um relevo pra cá. Aí ficou o porta-alça aqui, 2 relevos no meio. E o porta-alça na altura de 3 pontos pipocas, deixando os dois aqui, tá certo? Então, como que eu vou fazer aqui, pessoal? É super tranquilinho, tá? De aplicar esse porta-alça. Deixa eu só deixar um pouquinho mais embaixo. Ó. Eu pego aqui o meu alicate, tá, pessoal? Esse daqui, que ele é serrilhado, para facilitar esse processo. E outra coisa que eu já aprendi na prática, gente, para colocar esse porta-alça e não ter problema e não perder o porta-alça, porque teve 2 que eu tive que aprender na marra, porque eu fiz errado. Esses trabalhos aqui que a gente faz, a gente puxa a garrinha para fora, não para dentro, porque senão pode ser que quebre, tá? Então, o que que eu faço? Eu dou uma leve pressionada com a chapinha e venho puxando para fora essas perninhas aqui, ó. Ó. Então, eu venho aqui fazendo dos dois lados para facilitar esse processo. Então, vou empurrar a chapinha um pouquinho mais para baixo aqui, porque ela tá movimentando e tá atrapalhando. Daí, do outro lado, a mesma coisa, ó. Dá uma leve apertada e vem abrindo aqui pra fora, tá? Ó.
Quanto mais você apertar a chapinha, mais esse porta-alça vai ficar seguro aqui, ó. Tá vendo? Então, quando ele vai travando, ele já vai ficando mais fácil. Depois, quando eu já vi que ele já deu uma leve dobradinha, eu venho aqui na chapinha de fora e termino de puxar. Então, uma chapinha já foi colocada. E aqui eu vou fazer o mesmo processo deste lado de cá, tá, gente? Do mesmo jeitinho que eu fiz, que é super tranquilinho, só tomando cuidado pra não colocar torto, tá bom? Ó, então, apliquei aqui os 2 porta-alças, tá vendo? E aqui eu também já vou aproveitar e aplicar a minha etiqueta, que é o mesmo processo, pessoal. Do mesmo jeitinho aqui. Eu venho e vou centralizar aqui. Qualquer coisa vocês podem ver, se vocês vão colocar um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo, entre as alças, tá? Vocês podem colocar aí no lugar que vocês acharem melhor. E como falei, é o mesmo processo do porta-alça. Coloca aqui, coloca a chapinha e aperta as perninhas. Então, pessoal, vamos para a nossa lateral agora, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção, principalmente caso você queira fazer um tamanho menor ou maior, ou se você quiser modificar o tamanho da lateral, tá? Duas coisas muito importantes aqui. Para começar, a gente tem que ver a distância que a gente fez dessa parte aqui de cima, até por isso que eu recomendo fazer essa parte aqui primeiro. A gente vai somar aqui a quantidade, até marquei aqui desse lado, depois eu vou explicar pra vocês do lado de lá, tá? Porque o que a gente vai fazer, ó? Aqui eu fiz 1, 2, 3 carreiras, essa parte aqui do cursor vai valer uma carreirinha, 4, 5, 6 e 7. Então, é como se tivesse 7 carreiras de ponto aqui. Por que eu tô falando isso? Porque a parte de cima da minha lateral tem que ter a mesma quantidade pra não... Porque eu quero que ela fique retinha, não quero que ela dobre, tá? E como eu vou colocar a tela, ela precisa ficar bem retinha, então ela não pode ficar nem muito maior nem muito menor. Porque se ficar menor, gente, a nossa bolsa vai ficar assim, ó, bem fininha. E como ela é uma bolsa mais robusta, eu quero que a base dela fique mais larguinha, tá? Outra coisa aqui também muito importante. A gente começou a fazer o nosso ponto, a gente tem aqui o primeiro ponto baixo, a correntinha e o ponto baixo, certo? Desse lado de cá, a mesma coisa, ó. O primeiro ponto baixo, a correntinha, que foi onde fez o fechamento, e o outro ponto baixo foi aonde a gente começou aqui a fazer a nossa parte do zíper, tá? Eu vou pular essa correntinha para ter um respiro entre a parte do zíper e a parte da união da lateral. Então, eu vou somar esses 7 pontos que a gente tinha aqui com os 2 que a gente vai pular, que são as correntinhas. Então, vamos ter um total de 9 pontos, tá? Então, eu sei que na parte de cima eu preciso ter 9 pontinhos e depois eu vou explicar para vocês como que a gente vai chegar nesse número, tá? Por isso que eu até coloquei o cursor aqui pra gente conseguir ver. Então, fiz a marcação aqui pra gente ter isso em mente. Por quê? Caso você queira fazer a sua bolsa, ela fique reta sem precisar fazer diminuição, o que você vai fazer? Você vai iniciar a sua carreira, porque é super simples aqui, pessoal, fazer o cálculo, tá? Eu tava utilizando isso numa base, que uma modificação que a gente faz, a gente não precisa passar dor de cabeça. O que a gente vai fazer? A gente vai somar a quantidade de pontos da base. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra gente... Aqui. Vou usar um celular. Faz de conta que isso daqui é a lateral da bolsa, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou somar a parte de quantidade de pontos que tem aqui nessa parte de baixo e depois somar a parte das carreiras desse lado de cá. Então, a gente soma aqui. Então, no caso você queira fazer com 9 pontos, você vai iniciar aqui a carreira com 10 correntinhas e você vai fazer os 9 pontos. Então, aqui eu tenho 9. Aqui nessa parte, pessoal, que ficou, a gente ficou com um total de 61 pontos. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai subtrair esses 9 pontos do 61 e dividir aqui essa parte em 2. E vai fazer aqui as carreiras. Só que a gente vai diminuir uma carreira. Então, como ficaria aqui, caso você não queira fazer diminuição nessa parte de cima? Ficaria aqui os 9 pontos, 9 menos 61, ficamos com 52 pontos. Dividimos esses 52 pontos em 2, né? E vamos ficar com um total de 26 pontos. Mas a gente diminui uma carreira na parte de cima, porque a gente vai dar a volta de acabamento. Então, a gente vai fazer aqui uma lateral, né? Sem o acabamento, iniciando com
10 carreiras e fazendo 20, iniciando com 10 correntes, perdão, e fazendo 25 carreiras, tá? No meu caso, como eu falei pra vocês, eu quero que essa lateral fique mais larguinha aqui nessa parte de baixo e que ela dê uma funiladinha, mas não muito. Então, como que eu vou fazer aqui? Tô explicando pra vocês, caso vocês queiram fazer uma outra quantidade pra vocês entenderem. Então, eu vou fazer 15 pontos aqui nessa parte de baixo, tá? Então, vou iniciar com 16 correntes, já fazer ponto baixo normal, tá? Porque eu vou estruturar com tela lateral. Então, a gente vai iniciar aqui com 16 correntinhas, que vai ficar com um total de 15 pontos. Esses 15 pontos eu tenho que subtrair dos 61 que a gente precisa unir aqui nessa parte, ó, que é essa parte aqui. Então, eu vou ficar com um total de 46 pontos. Esses 46 pontos eu divido por 2, que eu vou ficar com um total de 23 pontos, tá? Que seria 23 carreiras. Mas como a gente não tá contando a parte de cima, que eu só vou contar a parte da carreira, a parte de baixo, a parte da carreira aqui, eu diminuo uma carreira. Então, eu vou fazer o total de 22 carreirinhas, tá certo? Então, primeiro de tudo, vamos fazer a divisão aqui, tá? Pra ficar mais fácil pra gente fazer a união depois. Ó, dos dois lados eu já fiz o mesmo processo, ó, pulei a correntinha, coloquei no ponto baixo, pulei a correntinha, coloquei no ponto baixo, e dos dois lados temos um total de 61 pontos, ok? E aqui, pessoal, eu preciso, não vou diminuir nada, né? É só na lateral que a gente vai fazer esse processo, eu preciso separar aqui os 23 pontos. Então, vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tá? Então, essa parte aqui são os 23 pontos. No número 24, eu vou colocar o meu marcador para separar aqui a parte da minha base. E eu sei que são 15 pontos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, aqui vai ser a parte de baixo. E aqui tem que ter sobrado 23 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 pontos certinhos, tá? Então, isso daqui vai me ajudar na hora da união e também a gente consegue ver mais ou menos como que vai ficar aqui essa parte, ó. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. A base um pouquinho mais larguinha e vai dando uma funiladinha que a gente vai fazer as carreiras de diminuição. Podem ficar tranquilos que a parte da diminuição não interfere em nada aqui, tá? A única coisa que vai interferir é caso você queira aumentar aqui essa parte, porque daí a gente tem que subtrair, ó. Então, como eu falei pra vocês, a gente tem aqui um total de 9 pontos nessa parte aqui de cima, né? E aqui eu tô colocando 15 pontos. Então, 15 menos 9, eu tenho um total de 6 pontos, tá? Então, eu faço esse cálculo aqui para saber quantos pontos que eu tenho que diminuir para chegar aqui em cima e tá certinho. E a cada carreira de diminuição, eu sempre diminuo 2 pontos. Então, no meu caso, eu só vou precisar de 3 carreiras de diminuição, tá? Que eu vou deixar aqui mais para essa parte do final, ok? Então, caso você tenha modificado, não esquece de calcular para ver se tem alguma diferença aqui nessa parte, tá? Na parte de baixo e na parte aqui de cima, para você conseguir fazer certinho, tá bom? Então, vamos para nossa lateral. Então, vamos lá, pessoal, agora para nossa lateralzinha. Como já mencionei com vocês, vou fazer aqui minha laçada inicial e fazer um cordãozinho com 16 correntinhas, perdão. 1, 2, 3, 4... Fiz aqui o cordão com 16 carreiras, tá? Não vou trabalhar aqui do lado direito, vou trabalhar do lado avesso. Pulo aqui a primeira alcinha para dar altura, venho na próxima, entro aqui dentro, laço e faço um ponto baixo. No próximo, laço mais um ponto baixo. No próximo laço, mais um ponto baixo. E aqui no finalzinho, a gente precisa ter um total de 15 carreiras, como já mencionei com vocês. 15 pontos, gente, perdão. Então, pessoal, já fiz aqui os meus 15 pontos. Vou fazer aqui uma corrente e viro o meu trabalho. E repetimos o mesmo processo que a gente já vem fazendo. No primeiro ponto, eu venho, faço um ponto baixo e seguimos fazendo um ponto para cada pontinho de base aqui, tá? Até a gente ter a nossa segunda carreirinha com 15 pontos, certo? E depois, no final, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e assim por diante.
Aqui agora, pessoal, eu vou fazer um total de 14 carreiras, tá? Depois que eu fizer essas 14 carreiras, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai iniciar as nossas diminuições, que vão ser somente 3 carreiras, mas tem algumas carreiras de ponto baixo fechado entre essas carreirinhas pra não diminuir de uma vez só. Então, pessoal, como eu falei pra vocês, subi aqui 14 carreiras, tá? Porque agora a gente vai começar a nossa carreira, nossa primeira carreira de diminuição, tá certo? Fiz aqui as 14 carreiras, todas com 15 pontos cada uma. Vou fazer aqui uma correntinha e viro o meu trabalho. E nas carreiras de diminuição, a gente sempre vai fazer uma diminuição no início e uma no final. Então, aqui, ó, já na chegada, eu vou entrar na primeira alcinha, laço, trago esse fio aqui pra cima, não finalizo, venho na próxima alça, laço, trago aqui pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha e fecho tudo junto. Dessa forma, eu trabalhei em 2 espaços, mas eu só fiquei com uma alcinha, que é o que eu preciso. E agora, eu sigo fazendo um ponto para cada pontinho de base, até eu ficar somente com 2 alcinhas ali e eu fazer mais uma diminuição. Então, cheguei aqui no finalzinho, pessoal, temos aqui 2 alcinhas restantes, tá vendo? E aqui eu vou fazer mais uma diminuição. Entro na primeira alcinha, laço, trago aqui pra cima, não finalizo. Venho na próxima alcinha, laço, trago aqui pra cima também, não finalizo, ficando com 3 alcinhas na agulha. Agora eu fecho tudo junto. E se a gente contar, a gente diminui 2 pontos aqui, ó. Vou contar só as alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, eu tinha 13 pontos nas carreiras anteriores, nessa aqui eu fiquei com 13, tá? Agora, eu vou fazer uma corrente e viro o meu trabalho. Agora, pessoal, a carreira de número 16 e 17, as duas próximas carreiras, eu vou fazer carreiras de pontos fechados, tá? Sem diminuição. Então, todas as carreiras de diminuição sempre vão ser intercaladas com 2 carreiras de ponto baixo sem diminuição nenhuma, por isso que eu falo de carreira fechada, tá? Então, vou fazer aqui essa primeira, já vou fazer a segunda e já venho pra gente fazer a próxima de diminuição de novo. Então, pessoal, fiz aqui 2 carreirinhas, tá? De diminuição, de pontos baixos, sem diminuição, perdão, gente. Agora, vamos para mais uma carreira aqui, ó, fazendo uma corrente, viro o meu trabalho. Nos 2 pontos da chegada, venho e faço a minha diminuição. Laço, trago para cima, não finalizo, venho na próxima, laço, trago para cima, não finalizo também e fecho tudo junto. Então, fiz aqui a minha primeira diminuição dessa próxima carreira. Agora, venho fazendo um ponto para cada pontinho de base, até eu ter somente duas alcinhas ali no final, pra gente fazer a nossa próxima diminuição. Então, caminhei aqui, pessoal, cheguei nas 2 últimas alcinhas, ó, e aqui vou fazer a minha última diminuição dessa carreira. Laço, trago pra cima, não finalizo, venho na próxima, laço, trago pra cima, ficando com 3 alcinhas na agulha, e agora sim eu fecho tudo junto, tá? Então, fiz aqui a minha segunda carreira de diminuição e depois a gente só vai fazer mais uma. Faço aqui uma corrente, viro meu trabalho e agora eu vou fazer mais 2 carreiras de pontos baixos fechadas, tá? Então, lembrando que a gente tem que fazer essas 2 carreirinhas para não fechar tudo de uma vez. Então, pessoal, já fiz aqui as minhas outras 2 carreirinhas, tá? E agora vamos para nossa última carreira de diminuição. Faço aqui uma corrente e viro meu trabalho. Já vou fazer a minha diminuição aqui do início, 3 alcinhas, fecho tudo junto. E agora venho fazendo um ponto para cada pontinho de base, até a gente ter aqui as nossas 2 últimas alcinhas para fazer a nossa última diminuição. Na última carreira de diminuição, a gente ficou com um total de 11 pontos, e nessa de agora, eu preciso ficar com um total de 9 pontos, que é o que eu falei para vocês naquela parte lá de cima, tá? Então, eu cheguei aqui nas 2 últimas alcinhas, entro aqui dentro, laço, trago pra cima, não finalizo, venho, laço, trago aqui pra cima, não finalizo, e agora sim, fecho tudo junto, tá? Ficando dessa forma aqui. Então, aqui agora, pessoal, eu tô com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 carreirinhas, tá? Então, agora, eu só vou fazer mais uma carreira de ponto baixo,
normal. E a gente já vai descer aqui fazendo toda o acabamento da nossa lateral. Então, pessoal, já finalizei aqui as minhas 22 carreirinhas, que era o que eu precisava. E agora vamos para nossa lateral. Como eu falei para vocês, lateral não, gente, perdão, nosso acabamento, que como eu falei para vocês, não vai aumentar a quantidade de pontos, tá? Ela só vai fazer um contorno, ok? Então, eu cheguei aqui no final, pessoal, da minha carreirinha, tá? E aqui a gente vai fazer a nossa curvinha que a gente já tava fazendo. Fiz aqui meu ponto baixo, faço aqui uma corrente e no mesmo lugar faço o meu ponto baixo, tá? E esse ponto baixo que eu acabei de fazer vai corresponder a essa carreira, tá? Essa aqui de baixo. E agora eu vou descer fazendo um ponto para cada carreira de base. Então, eu acabei de fazer dessa carreira, eu tenho que vir na próxima. Então, passo por trás do ponto baixo, laço e faço um ponto baixo. No próximo, eu tenho um ponto baixo aqui do avesso, passo aqui por baixo, laço e faço um ponto baixo. Cheguei aqui na diminuição, eu passo bem no meio e faço um ponto baixo, tá? E eu vou descer desse mesmo jeito até chegar ali na parte de baixo, tá bom? A parte de acabamento é praticamente a mesma que a gente fez no corpo da nossa bolsa. Cheguei aqui, pessoal, no finalzinho da minha carreira. Trabalhei aqui na minha última carreirinha, naquela alcinha que eu falei pra vocês, não na corrente. E já vou virar aqui pra gente começar a trabalhar nos pontinhos aqui de cima. Na primeira alcinha, eu já vou fazer minha curva. Entro aqui dentro, laço, faço um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo lugar. E agora eu sigo aqui fazendo um ponto pra cada pontinho de base, tá? Até chegar ali na parte do início novamente. Cheguei aqui no meu último espacinho, vamos fazer a nossa curvinha mais uma vez. Entro aqui dentro, faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Caso você ache necessário, é só fazer do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, desmanchando aqui a laçada inicial pra deixar mais fechadinho, tá? E aqui vamos seguir o mesmo processo, ó, fazendo um ponto pra cada carreira. Então, aqui agora a gente vai fazer também um ponto para cada carreirinha, pessoal. A gente sobe aqui fazendo do mesmo jeito. A única coisa que tá um pouquinho diferente aqui, ó. Se vocês olharem, temos aqui um ponto baixo que parece estar pela metade, ó. Uma perninha, um nozinho e aqui a corrente. Uma perninha, um nozinho, a corrente. Uma perninha, um nozinho, a correntinha aqui, tá? Perninha porque eu falo que o ponto baixo tem duas perninhas, tá certo? Então, a gente vai subir também fazendo o mesmo processo. Aqui em cima eu venho mostrar pra vocês porque vai ficar um pouquinho diferente aqui para finalizar a nossa curvinha aqui de cima. Então, pessoal, subi aqui fazendo os pontos, tá? E lembrando aqui que nessa parte do início eu fiz isso. O segundo pontinho aqui da nossa curva já correspondeu à carreira de baixo, tá? Então, aqui também vai ser a mesma coisa. Esse último ponto vai corresponder a essa carreirinha. Só que, na hora de fazer o fechamento, para ficar bem bonito, eu não vou fazer a corrente. Porque o último pontinho falso que a gente vai fazer agora, já vai corresponder à minha correntinha, tá? Então, eu corto aqui. Só queimar essa pontinha. Agora, eu vou puxar todo esse fio aqui pra fora. Vou vir aqui nessas duas alcinhas de cima, ó. Essas duas alcinhas aqui de cima. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Tá? E agora, eu volto aqui fazendo o fechamento falso. Passo aqui nesse nozinho primeiro, do ponto baixo, pra depois sair no meio das duas alcinhas. E desse jeito, o fechamento de carreira já vai fazer a vez aqui da minha corrente. Então, vai ficar uma, duas, três alcinhas aqui, do jeito que eu precisava. E ficou assim a minha lateral, tá, gente? Deixa eu até medir pra vocês verem aqui, ó. Aquela pontinha a gente vai arrematar. Ela ficou aqui com mais ou menos 15,5 centímetros de altura. Essa parte maior ficou com 12,5 centímetros e a parte menor ficou aqui com 8 centímetros, tá? E aqui, se vocês contarem, pessoal, desse último ponto baixo, ó, então a gente tem o primeiro ponto, a correntinha e o último ponto baixo aqui.
que vai ser o primeiro ponto que a gente vai fazer a união, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Essa parte aqui vai ser a parte da altura. A parte que a gente vai unir da base vai ser aqui, ó. Que são 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E aqui agora, até esse último ponto que a gente fez, tem que ter os 23 pontos pra gente fazer a união. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, ó. Então, pra vocês verem como dá certinho fazendo desse jeito, como mencionei pra vocês. Então, aqui a gente tem os 61 pontos, perdão, em toda a volta que a gente vai fazer a união depois, e tá bem certinho, tá? Então, a gente precisa de 2 laterais iguais a essa. Eu vou arrematar aqui, fazer a outra e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, base finalizada aqui, tá? A segunda. Já tenho aqui a minha primeira também finalizada. Ela já está estruturada e com o forro, tá? Que vão ser os 2 processos que eu vou ensinar pra vocês agora. É super tranquilo, tá, pessoal? A única coisa que a gente tem que fazer é deixar essa saída pra gente fazer a costura depois, tá? E o mesmo processo que vocês vão fazer aqui na lateral, vocês também vão fazer no corpo da bolsa, ó. Os 2 processos. Aqui também já está tudo certinho. A única coisa desse lado de cá é que a gente não vai invadir aqui a parte do zíper, nem com o forro e muito menos com a tela, porque essa parte vai dobrar por cima da bolsa, tá? Então, a gente não pode invadir essa parte, tá certo? Então, vamos lá, que é super tranquilinho. Primeiro de tudo, eu preciso cortar a minha tela, deixando uma sobra, ó. Eu já até cortei aqui pra vocês verem. A gente vai deixar a sobrinha que eu falei pra vocês, né? Que é onde a gente vai fazer a união. A gente deixa até um pouquinho menos pra não ter perigo, porque geralmente a gente mexe com essa tela, ó. Cortei aqui as bordinhas, tudo bem certinho. E é super tranquila essa costura. Eu vou pegar aqui, linha e agulha. Fiz aqui um nozinho na ponta, e aqui o processo de costura, pessoal, é super tranquilo. Eu só preciso ir costurando e atravessando pela tela, tá? Então, ó, eu venho aqui, passo pelo fio e pela tela. Passo aqui pelo fio, ó, e pela tela. E isso a gente vem ajustando, ó. Pelo fio e pela tela. Então, olha pra vocês verem. Super fácil esse processo aqui. A gente só vem fazendo esse zigue-zague e mantendo bem justinho, tá? Lembrando que a gente não vai invadir a parte de cima, tá? Que é onde a gente vai fazer a união. E também a gente tem que deixar uma sobrinha pra gente colocar o tecido pra gente fazer o forro, tá certo? Ó, desse jeito aqui. E agora, a gente vem costurando, vem segurando aqui pra não movimentar, tá? Qualquer coisa pode pôr um marcador aí pra ajudar. Mas a gente vai fazer toda essa costura dando toda a volta. E depois a gente usa o mesmo nó de tecelão que a gente já usou no zíper pra finalizar essa costura, tá? Que eu já mostrei pra vocês, tá certo? Então, vou dar toda a volta aqui, costurando a tela. E depois, a gente já vai aplicar o nosso forro. Então, pessoal, agora que a nossa tela já está costurada, vamos pro tecido. Lembrando que eu tô mostrando pra vocês na lateral e vocês vão fazer todo esse processo em todas as partes, tanto no corpo quanto na outra lateral, tá bom? Então, não esqueçam desse detalhezinho aí. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Cortei um pedaço aqui do meu tecido um pouquinho maior. E aqui a gente vai começar a dobrar no formato, tá? Então, ó, eu dou uma leve dobradinha, toma cuidado pra não
dobrar demais e ficar faltando tecido. Então, aqui eu dei uma dobra e eu venho com o alfinete e já vou tapar aqui essa tela, tá? Essa parte aqui de cima, a gente não vai fazer costura, lembrando, as partes que a gente vai fazer a união são essas daqui. Então, essas daqui a gente precisa deixar essa alcinha aqui livre, tá? Essa aqui, caso passe um pouquinho pra cima, não tem problema. Mas a outra precisa, tá? A parte de baixo. Então, dobrei aqui, venho com o alfinete. E venho dobrando, tá? Ó, então, cheguei aqui nessa parte, dobro um pouquinho mais e eu já tenho que dobrar aqui pra fazer a quina, tá vendo? E eu venho contornando a tela, fazendo aqui essas dobrinhas, ó. E lembrando que a gente vai costurar aqui depois da tela plástica, tá? Então, a gente vem fazendo o limite aqui, ó. Então, eu dobrei pouco, ó. Então, aqui agora já tá melhor. Coloco aqui o alfinete. Essa parte aqui da lateral é um pouquinho mais complicadinha, não é difícil, porque ela não é reta, né? Mas no corpo da bolsa fica mais fácil porque a tela, daí, a gente vai cortar somente um retângulo, tá? Então, aqui a gente vem dobrando, dando toda a volta. E aqui chegou a parte que eu não posso costurar, que é essa parte que a gente vai fazer a união depois, tá certo? Então, vou dobrar tudo aqui e já venho mostrar pra vocês a costura. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui dobrando o tecido, tá? Olha pra vocês verem. E aqui a gente vai iniciar a costura. Geralmente eu gosto de começar por um ladinho que não vai aparecer, tá bom? Então, a gente pega aqui em um cantinho mais tranquilo. Lembrando que as duas alcinhas aqui, ó, a gente tem que deixar certinha, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que é essa costura. Vou até tirar esse aqui, esse alfinete, porque como tá bem dobradinho, esse lado aqui não vai aparecer. É uma costura super simples, tá bom, pessoal? Que vai ficar invisível, inclusive você acaba costurando mais rápido aqui essa parte. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou passar aqui por uma parte do fio náutico, né? Do fio de poliéster. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, que tá desfocando toda hora. Aí, acho que assim não vai desfocar mais. Ó, ficou melhor. Passei aqui por um pedacinho do fio náutico, puxo tudo aqui, e agora a gente vai, ó, fazer uma costura bem bacana, que eu passo bem aqui nessa divisa do tecido, ó, bem nessa dobrinha aqui. E depois que eu passo nessa dobrinha, eu vou puxar aqui pra cima. E no meu caso, eu tenho que puxar no máximo até a metade do nozinho aqui. Passei aqui, puxo tudo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra ficar mais fácil. Isso, vai ficar mais fácil pra vocês verem. Certo? Agora, eu passo de novo aqui pela dobrinha e sempre tem que estar bem reto aqui, ó, com a linha que tá saindo, tá? Então, não vem pra frente, vem aqui embaixo de onde está o tecidinho. Passa aqui por baixo, ó, bem aqui na divisa, ó, tô passando bem aqui nessa emendinha. Vou vir e puxar aqui pra cima, ó. A gente puxa só um pedacinho. E ajusta. Dessa forma, vem fazendo uma costura... Perdão, gente. Vem fazendo aqui uma costura invisível. Eu fiz um exame antes de ontem já de punção, e tem hora que dá uma na garganta. Pra quem acompanhou lá no meu Instagram, eu conto pra vocês sobre o processo que eu tive de cirurgia da tireoide, e eu tive que refazer esse exame.
Então, a voz tem hora que dá uma falhada, tá? Ó, então eu venho e trago aqui pra cima. E puxo. De novo, vem aqui na divisa do tecido. Pego aqui um pedacinho do fio e puxo. Tá? E a gente vai dar toda a volta fazendo essa costura, tá, gente? Olha pra vocês verem como vai ficando invisível. E como eu mencionei, é bem rápido de fazer essa costura, porque a gente costura mais rápido do que da forma tradicional. Inclusive, eu tenho que agradecer muito uma aluna que foi ela que me deu a dica dessa costura aqui, tá certo? Então, a gente vai dar toda a volta fazendo esse mesmo processo, gente. E aqui a gente vai utilizar o mesmo nó de tecelão para finalizar, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês na parte do zíper e na parte da tela, tá? Então, é a mesma finalização. A gente vai costurar todas essas partes para depois unir. Coloca a tela, coloca o tecido em todas as partes, na outra lateral e no corpo da bolsa, tá bom? Quando eu finalizar, a gente vai unir tudo. E agora, pessoal, vamos para nossa alça, tá? Que é uma alça bem bonita e que eu vou explicar para vocês bem detalhadamente, porque às vezes vocês podem ficar com uma dúvida de como fazer ela, né? Então, como que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou fazer um anel mágico, passo aqui essa pontinha pelos meus dedos, seguro aqui com o dedão, venho com o fio do rolo, laço, trago aqui pra cima e seguro com o dedão aqui, tá? Vai ficar desse jeito. Agora, eu vou tirar os 3 dedos e vou ficar somente com esses dois segurando aqui. O fio do rolo, eu vou segurar com esses 3 dedos que eu acabei de tirar e vou manter aqui esse dedão com o dedo indicador segurando essas duas pontinhas. Vou entrar por dentro dessa alcinha, laço esse meu fio aqui e trago pra cima. Agora, eu laço de novo o fio do rolo e faço uma corrente aqui que ela só vai servir pra mim pra fazer uma alturinha, ok? E aqui dentro dessa laçada inicial, eu vou passar por dentro dessas duas alcinhas e vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, aqui fiquei com 1, 2, 3, 4 e 5 alcinhas nessa parte de cima, tá? Deixa eu baixar um pouquinho mais para ficar mais fácil para vocês verem, certo? Agora, eu vou puxar aqui essa alcinha para fechar esse anel mágico, ok? Vai ficando assim essa carreirinha. Agora, eu vou fechar ele totalmente e deixar a parte do avesso para frente, ó. Então, não vou fazer ao contrário, que seria assim, deixando a parte do lado direito. Eu vou fazer assim. E agora sim, eu vou puxar toda essa ponta aqui, tá? E vai ficando dessa forma. Agora, pessoal, a gente vai começar a fazer os pontos baixos pegando nessa parte aqui de fora, tá? Então, o que que eu preciso verificar aqui? As perninhas dos pontos, né? A gente sabe que os pontos baixos sempre tem 2 perninhas. E aqui, eu não vou pegar na primeira perninha, vai ser sempre na segunda, ó. Então, se eu separar aqui, ó, eu consigo ver melhor, tá? Então, essa é a primeira perninha e eu vou pegar a segunda perninha, tá? E aqui a gente vai fazer esse processo com todas, certo? Então, ó, o meu fio está aqui. Eu venho deixando essa bolinha, né, vamos dizer assim, dessa forma, ó, com essas alcinhas sempre viradas para baixo para facilitar esse processo. Vou pular a primeira perninha e venho embaixo da segunda, ó. Então, olha para vocês verem, a primeira perninha está aqui, mas eu vou pegar a segunda. Laço o meu fio, trago aqui para cima, ficando com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho fazendo um ponto baixo, tá? Então, trabalhei aqui nesse primeiro pontinho. Vou vir aqui no próximo, ó, já vai separandinho aqui. Abro de novo aqui. Sempre o primeiro é um pouquinho mais difícil. O segundo e os outros são mais fáceis. Tenho a primeira perninha, não vou trabalhar nela, vou passar embaixo da segunda perninha. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima
e faço mais um ponto baixo. Fiz 2. Venho aqui no próximo, separo as perninhas, entro embaixo da segunda, tá? A gente pula a primeira perninha e vem embaixo da segunda aqui, ó. Ajusto bem essa alcinha aqui pra não ficar tão longo. Laço e faço um ponto baixo. Fiz o terceiro. Agora falta somente os 2 últimos, né? Que não vão ser os últimos, né? Só pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Pulei aqui a primeira alcinha, venho na segunda perninha, passo por baixo, laço, trago aqui pra cima, faço o quarto, e aqui, novamente, pulo a primeira perninha, venho na segunda, passo aqui por baixo, laço, trago aqui pra cima e faço o meu pontinho, ó. E seguimos dessa forma, tá? Deixei até esse fiozinho aqui pro lado de fora pra gente conseguir visualizar melhor, tá? Mas caso vocês queiram, vocês já podem até puxar esse fiozinho aqui pra dentro pra ir arrematando. Porque agora, ó, eu vou virar aqui só pra mostrar pra vocês. As alcinhas dos pontos baixos continuam por aqui, só que eu consigo ver elas um pouquinho melhor, ó. Então, elas já estão mais alongadas aqui, ó. O meu primeiro ponto é esse e a perninha tá mais alongada aqui, tá vendo? Então, fica mais fácil pra me visualizar, ó. Eu venho juntando aqui, pego aqui a segunda perninha, laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Cheguei aqui na próxima, a perninha tá mais esticadinha aqui, ó, é essa daqui. A primeira tá aqui, mais curtinha, essa aqui tá mais esticadinha. Passo por baixo, ó, geralmente essas primeiras carreirinhas ficam um pouquinho mais difíceis. Passo aqui por baixo, laço, trago aqui pra cima, mais um ponto baixo. O outro ponto baixo aqui, ó, tem uma perninha aqui mais curtinha, a segunda já está mais esticada. Passo aqui por baixo, laço, trago aqui pra cima e faço mais um ponto baixo. Ó, e aqui, conforme vai subindo, as perninhas vão ficando mais soltinhas, ó. Aqui eu tenho a perninha mais curta e aqui a perninha mais longa. Passo aqui por baixo, laço, mais um ponto baixo. E olha pra vocês verem, vai ficando mais fácil pra visualizar. E conforme vai subindo as carreiras, continua ficando mais fácil ainda, ó. Tá vendo aqui? Dá pra ver certinho, ó. A perninha mais curtinha, a perna mais longa. Lembrando que tem um nozinho aqui pra me mostrar que é um ponto baixo, tá? E aqui, pessoal, a gente vai subindo, ó. Aqui já fica bem mais longo. Então, fica mais fácil ainda pra visualizar, tá? E aqui agora, pessoal, é só repetição essa parte, ok? A gente vai continuar fazendo esses pontos baixos, pegando somente nessa alcinha mais alongada aqui, tá, pessoal? E aqui, outra coisa muito importante. Se você for usar o copinho, você pode fazer o arremate por fora, tá? Porque a gente vai colocar o copinho, você dá uma queimadinha aqui e faz o arremate aqui nessa pontinha, porque não vai aparecer. Se você não for utilizar, você vai ter que puxar essa ponta aqui pra dentro. Já aproveita pra puxar já, ó. Deixa eu até pegar aqui uma agulha menor pra fazer esse processo. Entro aqui no centro. Laço esse fiozinho e trago aqui nessa parte de dentro. E daí, como a gente não está utilizando essas alcinhas aqui, a gente só tá utilizando essa parte de fora, é só vocês cortarem aqui, tá? Corta aqui, pega o isqueiro, queima aqui com a partinha azul e aperto aqui. Nessa parte de dentro pra fazer o arremate. E seguimos aqui esse processo, tá certo? Então, eu vou subir aqui alguns centímetros dessa alça, tá? Até eu ficar com um tamanho bem legal, lembrando que você pode fazer mais longa, mais comprida, você pode fazer do jeito aí que vocês preferirem, tá? Ok? Quando eu ficar com um tamanho bem bacana, eu venho mostrar aqui pra vocês, tá? Mas aqui lembrando que é somente repetição. Então, pessoal, já fiz aqui a minha alça. Olha pra vocês verem como ela fica com detalhe
bem bonito, gente, ó, fica lindíssima. E aqui agora, gente, eu já cortei o meu fio, porque já tá num tamanho bem legal, e eu vou medir aqui pra vocês verem com quantos centímetros ficou. E aqui eu fiquei com o total, pessoal, até medir já, de 29 centímetros, tá? Então, ficou aqui com 29 centímetros. Lembrando que caso você queira que fique maior ou menor, é só vocês continuarem subindo aí, tá? Como eu vou colocar o copinho e vai ter a argola também, ela vai dar uma alturinha a mais, tá certo? Então, vamos lá. Já cortei aqui meu fio, vou queimar aqui a pontinha. Queimei aqui a pontinha e agora eu vou puxar toda essa ponta pra fora. Porque aqui a gente vai fazer o nó não, gente, perdão, o anel mágico invertido. E a gente vai utilizar as alcinhas do ponto baixo, tá? Então, ó, o meu fio tá por fora, eu venho nessa alcinha aqui, laço e puxo aqui pra dentro. E trago a alcinha pra fora. Venho na próxima, laço, trago aqui pra dentro. Trago a pontinha pra fora, de novo. Venho na alcinha, laço, trago aqui pra dentro. Trago o fio pra fora. E a gente vai repetir esse processo até chegar mais ou menos ali onde a gente iniciou, tá? Ó. Cheguei aqui na minha última alcinha que não tá trabalhada ainda, laço e puxo aqui pra dentro. E agora eu venho e puxo aqui bem. E como vocês podem ver, fica como se fosse um anel mágico do mesmo jeito que ficou lá no início, tá? Lembrando que se caso você for usar o copinho, você pode fazer o arremate dessa pontinha aqui do lado de fora, mas se você não for utilizar, você vai ter que trazer essa ponta aqui pra dentro e fazer o arremate bem escondidinho entre os pontos, tá? Então, você traz escondidinho aqui dentro e faz o arremate. Eu vou fazer aqui por fora mesmo, porque como eu mencionei com vocês, eu vou utilizar o copinho. Então, eu corto aqui, deixando uma pontinha. Dou uma queimadinha aqui com o lado azul da chama pra não queimar. E aperto assim, ó, daí ele não vai puxar, ele vai travar aqui essa parte, ok? Agora, pessoal, vamos encaixar aqui os nossos copinhos, tá? Que é super tranquilo, ó. Eu só vou precisar empurrar um pouquinho mais, porque essa alça, né, ficou um pouquinho mais grossa do que o copinho. Só que se eu fizer uma alça muito fina, não vai ficar com um resultado legal, tá, pessoal? Então, por isso que eu preferi fazer ela mais grossinha, pra caber aqui. Então, encaixar aqui essa alça nesses copinhos, tá? E depois parafusar, tá bom? Então, aqui eu vou pegar com a ajuda de um alicatinho que eu tenho aqui sem ponta. Aí eu pego, coloco aqui e venho empurrando aqui pra dentro, ó. Eu tenho que encaixar aqui muito bem, tá? Pra travar até o final. Essa parte aqui, tá? Aqui o processo é só empurrar mesmo, pessoal. Então, pessoal, já encaixei aqui, ó, bem encaixadinho. O suficiente pra não escapar, tá certo? E agora, eu vou vir aqui com o parafusinho que eu tenho. E a minha chave Ali. E apertar aqui esse parafusinho muito bem, tá? É super tranquilinho, como falei pra vocês. Já vem o parafusinho certo. E aqui é só encaixar e apertar, ó. E quando a alça é até um pouquinho mais grossinha, fica até mais firme dentro do copinho, tá? Vai ficar super delicado esse trabalho. Então, pessoal, já finalizei aqui a minha alça, tá? Ó, coloquei as duas pontas no mesmo lugar. A única coisa que a gente tem que se atentar, pessoal, é que a perfuração a gente vai deixar sempre na mesma linha, tá? Pra na hora que a gente colocar na nossa bolsa, não ficar aqui essa parte lisa e uma parte com o parafuso, tá certo? Então, a gente vai repetir esse processo e vamos fazer mais uma alcinha dessa. Pessoal, tava quase finalizando a aula pra postar.
Inclusive, vou até dar uma atrasada por conta disso, porque eu notei uma coisa aqui. Quando a gente fez, no meu caso principalmente, a minha primeira carreirinha que eu fiz aqui no meu trabalho, ela ficou um pouquinho mais apertada, ó, ela está bem aqui. Então, ela não fica aparecendo e, consequentemente, esse lado aqui com as duas carreiras ficou mais curto do que esse lado. E daí, acabou acontecendo o quê? A minha bolsa, essa parte aqui, ficou parecendo que está torta ou errada. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu coloquei aqui os porta-tacéis bem certinhos aqui, ó, levando em consideração as carreiras, só que visualmente aqui fica parecendo que está errado por conta dessa primeira carreirinha aqui, ó. Então, deixa eu medir aqui pra vocês verem. Aqui eu tenho 6 centímetros e deste lado de cá eu tenho 7 centímetros, tá vendo? Então, isso acaba ficando não com um resultado tão bacana. Precisa desmanchar tudo? Não. Vou explicar pra vocês um jeito bem facinho, que vai ser fazer uma carreirinha aqui pra gente aumentar essa parte somente aqui, tá? Então, caso aconteceu isso com vocês também, vocês podem fazer o mesmo processo que eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando que a gente precisa ter os 61 pontos aqui nessa parte pra gente fazer a união depois, tá? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Aonde tá o meu marcador, eu venho bem em cima dele aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo direto, tá? Depois a gente vai fazer o acabamento que vai disfarçar essa parte. Então, em cima do marcador direto eu já venho, laço o meu fio, trago aqui pra baixo, ó. Essa pontinha aqui depois a gente vai utilizar também pra fazer o arremate aqui, tá bom? Laço e vou fazer aqui uma corrente. Não vou arrematar essa pontinha depois, a gente vai fazer o acabamento aqui no início, tá? Ó, vai ficando assim. E agora, eu vou caminhar aqui com um ponto para cada pontinho de base, tá? Ah, outro detalhe aqui muito importante, pessoal, não deixa essa primeira alcinha aqui curta, porque a gente vai puxar essa ponta depois e fazer o arremate embaixo do zíper. Inclusive, depois, na união, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente sempre vai puxar aqui pra baixo pra fazer a união, pra ficar escondido. Então, vou deixar uma pontinha maior aqui, venho aqui, faço uma corrente, deixo essa pontinha e venho fazendo um ponto pra cada pontinho de base. E isso vai, consequentemente, aumentar aqui essa lateral sem eu precisar desmanchar, tá, gente? Porque aqui já tá tudo estruturado, tudo forrado, tudo certinho. Então, a gente faz essa adaptação aqui. Depois, quando a gente for fazer a união, e como vai ter o arremate aqui, nem vai dar pra perceber, tá? Então, eu vou caminhar aqui com esses pontos, fazendo um ponto pra cada pontinho de base. Ó. E aqui eu já vou medir pra vocês verem como já vai ficar com a medida que eu preciso, ó. Visualmente eu já consigo ver que tá bem mais harmônico. Então, eu venho aqui, ó, ainda ficou um pouquinho menos, ó. Alguns milímetros menos aqui, mas já tá ótimo. Então, eu vou caminhar com esses pontos até eu chegar aqui no meu marcador, fazendo um ponto pra cada pontinho de base. O pessoal, já cheguei aqui no finalzinho, ó, bem onde tá meu marcador, que eu preciso fazer a união, tá? E aqui, desse lado de cá, eu já vou cortar o meu fio. Pra gente fazer o arremate, como falei pra vocês ficarem com um acabamento bem legal. Queima aqui a pontinha. Puxo tudo aqui pra fora, tá? O que que eu vou fazer aqui? Esse marcador eu vou passar pra cima dessa alcinha aqui, ó. Desse último pontinho. Ó. Daí eu vou saber que aqui é onde eu preciso iniciar o meu processo. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o acabamento aqui, ó,
nesse pontinho. E eu vou vir aqui em cima da correntinha, ó. Lembra que a gente pulou aquela correntinha pra deixar um respiro aqui? Então, eu vou vir aqui embaixo dessa corrente, ó. Passo aqui por baixo dessas duas alcinhas, laço esse fio e trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás. E agora eu entro aqui por dentro, só que eu vou virar aqui pra ficar mais fácil. Ó, primeiro eu passo no meio da alcinha do ponto baixo, pra depois sair no meio dessas duas. Dessa forma o acabamento fica mais firme, tá? E olha aqui pra vocês verem. O acabamento fica assim e fica aparecendo a continuidade da minha lateral, tá? Só vai ficar um pouquinho mais pra fora esse lado do que esse, mas não tem problema, que depois a gente vai colocar aqui a lateral, não vai ficar aparecendo. Então, desse lado aqui, aí eu vou puxar o fiozinho aqui pra cima, ó. A gente puxa aqui, passa aqui por baixo dos pontinhos e vai esconder aqui, ó. Até depois, se vocês quiserem até prender aqui com a própria linha de costura, essa tirinha pra ela não ficar levantando, vai ficar um resultado bem bacana também. Desse lado de cá, como que a gente vai fazer? O mesmo processo. Só que aqui eu preciso formar a alcinha, ó, da correntinha, porque não tem, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Essa pontinha tá aqui, eu vou vir na primeira alcinha, nas primeiras duas alcinhas, e a gente vai fazer essa alcinha aqui, ó. Trago pra trás. Pra frente, no caso, né, gente? Perdão. E trago aqui. Daí a gente tá formando essa alcinha aqui, ó. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai passar a alcinha aqui por baixo, assim. Porque assim vai ficar levantadinha essa alcinha, ó. Então, de novo. A pontinha tá aqui, nessa parte de trás. Venho nas duas alcinhas de cima, laço, trago aqui pra frente essa pontinha. Só que daí a gente vai soltar aqui essa perninha e passa essa pontinha aqui por baixo, ó. Ficando assim. Então, aqui vai ser onde eu vou iniciar o processo de união da minha lateral, ó. E aqui a gente faz o mesmo processo que eu falei pra vocês desse lado de cá. Então, fica assim depois, ó. Vamos voltar aqui sem o zoom. Pra vocês verem como vai ficar mais harmônico do que estava, tá? Então, pra não precisar desmanchar tudo, eu fiz desse jeito aqui. Aí, gente, antes que eu esqueça, a gente tem que fazer o fechamentinho aqui também, tá? A gente trouxe essa alcinha pra cá, mas eu tenho que fechar ela aqui. E é o mesmo processo, a gente vem na correntinha que a gente pulou, só que agora a gente vai fazer aqui, ó. Eu venho por baixo da correntinha. Laço essa pontinha aqui. Vai ficar meio que ao contrário aqui, tá, gente? Mas não tem problema. É só pra finalizar aqui, ó. E agora eu passo por baixo aqui de novo, de onde tá o marcador. É só pra emendar e não ficar com um degrau, tá? É só uma imitaçãozinha. Agora sim, a gente vai fazer o arremate aqui e fazer a união das laterais. Então, pessoal, com as nossas partes devidamente costuradas e estruturadas, vamos aqui agora pra parte
da união, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês de um lado, porque o do outro lado é o mesmo processo, tá, gente? A gente só vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, que é super simples. Vou pegar aqui meu fio. Então, aqui esses marcadores já vão me ajudar a posicionar no local correto, né? Que eu já sei aqui como que vai ser. Aqui depois eu vou remarcar, porque eu acabei tirando. Então, eu vou começar a costura deste lado de cá, tá? E aqui, pessoal, já começando, eu quero mostrar pra vocês como que a gente vai iniciar esse processo. A gente sempre vai unir as alcinhas que se encontram, que no caso são as duas de dentro, tá vendo? As duas de fora a gente deixa livre, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui nessa primeira é ver se eu consigo pegar uma outra alcinha para deixar um pouquinho mais firme, tá? Então, é essa alça aqui. Eu vou tentar pegar um lugarzinho. Aqui acabou que eu acabei costurando em cima, então desse lado eu não vou pegar. Eu vou pegar aqui assim, ó, fazendo desse processo aqui. Desse lado eu vou conseguir, ó, pegar a alcinha de trás e esse nozinho. Esse daqui é só um detalhezinho que vai ajudar a ficar um pouquinho mais firme, tá? Caso você não consiga, não tem problema. Então, eu já peguei aqui as duas alcinhas que eu preciso. Eu vou laçar aqui o meu fio nessa parte de baixo aqui, ó. E trazer aqui pra cima. Pra fazer aqui a minha primeira união, certo? Vou tirar aqui esse marcador, porque eu não vou precisar mais dele, né? Porque eu já fiz aqui a primeira união, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar sempre essas alcinhas que eu falei pra vocês. Alcinhas que se encontram. Outro detalhe aqui também é que se eu pego primeiro a alcinha de baixo para depois pegar a alcinha de cima, eu tenho que repetir sempre esse mesmo processo na mesma sequência para ficar com resultado bacana, tá? Laço, passo aqui e faço um ponto baixíssimo. Vamos aqui no nosso próximo ponto, ó, que são esses dois, a alcinha de baixo e a alcinha de cima aqui. Laço e faço um ponto baixíssimo. Aí, vai ficando com esse detalhezinho aqui, ó, tá vendo? Aqui na ponta, opa. Aqui na frente e aqui atrás, tá? Então, a gente sempre vai fazer esse mesmo processo, tá? Ó, o fio tá na parte de baixo, lembrando, alcinha de baixo, alcinha de cima, laço o fio aqui nessa parte de baixo e faz um ponto baixíssimo. Alcinha de baixo, alcinha de cima, laço e faço um ponto baixíssimo. Só tomando cuidado para não pular ponto, tá? Porque não pode pular. Alcinha de baixo, alcinha de cima, laço e faço um ponto baixíssimo, certo? E aqui os marcadores têm que se encontrar, tá? Então, ó, esse marcador, o ponto baixíssimo, tem que estar junto com o desse, esse junto com o desse, e esse último aqui de cima, junto com esse pontinho aqui, tá certo? Vou dar toda a volta aqui fazendo essa união e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já dei a volta aqui fazendo a união, tá? Só ficou aqui os dois últimos pontinhos pra gente unir. Como eu falei pra vocês, quando a gente separa aqui certinho, fica bem mais fácil. Então, ó, vou tirar aqui os marcadores, porque eu sei que esses dois próximos aqui são os últimos desse lado de cá. Então, eu entro aqui do mesmo jeito que eu já estava fazendo. Laço aqui e faço um ponto baixíssimo, certo? Ó, então, já fiz aqui a união, ok? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o fio, já queimo aqui a pontinha. E daí, pro arremate, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou puxar toda essa ponta aqui pra fora e vou fazer aquele fechamentinho falso que eu já fiz, só que pegando aqui na lateral, ó. Pode pegar a correntinha de cima, ó, passa aqui por baixo, laça atrás do fio
pra cá, ó. Traz aqui pra dentro e depois... Perdão, traz aqui pra fora e depois volta aqui pra dentro, tá? Ó. Do mesmo jeito que eu já mostrei pra vocês aqui. Só vem aqui mais ou menos por baixo. Pra facilitar. Certo? Ó, então, vai ficar assim. E esse processo aqui também eu vou fazer deste lado de cá, tá bom? Do mesmo jeito, ó. Essa pontinha aqui a gente faz do mesmo jeito do lado de cá, tá certo? Então, como eu falei pra vocês, ó, eu queria que ela ficasse retinha, minha lateral. Só vai dar uma leve entortadinha aqui pra dentro, tá? Bem pouquinho mesmo. E agora, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Como mencionei com vocês, a gente já queimou aqui a pontinha, vou ter que queimar um pouquinho mais. Ó, uma leve queimadinha aqui. Já vou pôr o meu cursor aqui pra fazer essa parte aqui de fechar essa parte do terminal. Então, coloco uma ponta pra cá, uma ponta pra cá e puxa, tá? Então, como falei pra vocês, a gente vai deixar aqui com uma leve aberturinha, tá? E daí, quando a gente for fechar aqui, ó, vai ficando assim, ó. Vai ficar assim, mais ou menos, ó. Ela vai dar uma leve entradinha aqui pra dentro. Bem pouquinho mesmo, tá? Mas vai ficar aqui bem certinho, tá vendo? Vai ficar bem bonito mesmo. O efeito baúzinho que eu falei pra vocês que eu queria. E agora, como que a gente faz aqui, pessoal, pra arrematar essa ponta? Eu venho aqui, ó, e vou dobrar aqui essa pontinha pra cá, essa pontinha pra cá. E a gente encaixa aqui, ó, o terminal. Eu venho aqui e encaixo muito bem. Empurro aqui bem, ó, o máximo que eu conseguir. E daí, com o parafusinho que já vem nesse cursor, nesse terminal, eu só aperto aqui a pontinha. Ó, com a chavinha alho eu venho, coloco desse lado de cá e aperto bem aqui pra travar, ó. E como eu falei pra vocês, fica mais um detalhezinho aqui, ó. Olha pra vocês verem como fica bem bonitinho. Finaliza aqui, tudo certinho, e fica bem bonito, tá? Então, aqui, como eu falei pra vocês, ó, tem mais ou menos 3,5 dedos. Quando a gente for fazer desse lado de cá, olha também o resultado que ficou o zíper. Eu fecho totalmente aqui, essa parte da frente, queimo aqui. Eu venho e encaixo aqui como se fosse o lado de lá, tá? Então, eu dou uma leve queimadinha aqui. Caso precise, você faz aquela abertura que eu mostrei pra vocês, tá? Pra facilitar aqui esse processo. Aí, a gente faz isso daqui, ó. Coloca desse lado de cá, coloca desse lado de cá, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês do outro lado, tá? Ó. Ó, encaixou aqui. Aqui a gente traz o cursor pra cá e faz o mesmo processo que a gente fez do lado de lá, tá? Dobra aqui, coloca a ponteira e coloca o parafusinho, tá certo? Então, ó, vai ficando desse jeitinho aqui, tá? Vou finalizar a união desse lado de cá e já venho pra gente finalizar a nossa aula. Então, pessoal, esse foi o resultado final da nossa bolsa Clarice, gente.
Olha para vocês verem que linda que ela ficou finalizada com as nossas alças, tá? Caso você queira deixar ela mais longa, tem a opção também de você colocar alguns pedacinhos de corrente aqui, tá bom? Para ela ficar um pouquinho mais longa. Colocamos aqui a nossa alça de corrente, ó. O zíper tudo certinho. Olha para vocês verem os detalhes, tá? E o melhor de tudo, pessoal, essa bolsa ficou super econômica, como eu já tinha mencionado com vocês. O nosso rolinho ainda sobrou fio, tá? Então vai ficar uma bolsa com espaço interno muito bacana e super econômica, tá certo? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo e comentar aqui embaixo um coraçãozinho, o que você achou dessa bolsa, e caso você tenha alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo também que eu vou ajudar vocês, tá certo? Se você reproduzir a bolsa Clarice, não se esqueçam de me marcar lá no Instagram, @niceandcrochê, do mesmo jeito que está aqui, porque eu quero muito ver o trabalho de vocês e também compartilhar nas minhas redes, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!